Começando mais um Benjamin. Benjamin Mucho. Ontem eu estava passeando com os cachorros, com a minha mulher. Tem 2 cachorros. Aí passou um motoboy. Aê, Benjamin Mucho. Eu fiquei feliz, né, velho? Estamos na boca do povo, né? Né, Brunão? Pô, o cara gritou lá. Pô, o povão tá assistindo nós aí, viu? No YouTube e tal. Gente do céu. É ele mesmo que tá aqui, Elô? Elô, como é que você conseguiu trazer o cara, hein? Você não tem ideia do quanto tempo eu tô atrás dele. Eu tinha que dar parabéns pra mim mesmo, porque quando eu trouxe a Elô pra trabalhar, eu falei, eu tenho a tática. Eu fui meio Tele Santana. Porque a Elô, ela inferniza a vida das pessoas. Aí as pessoas falam, não, deixa ir lá que senão eu não aguento. Pô, que saudade, que saudade da vossa pessoa, hein? Pô, caralho, Gilmar, onde você anda, cara? Então, pela Elô e por você que eu vim aqui. Eu não Pô, tô muito participando de obrigado. nada, tô quietinho, sabe? Quem viu, viu. Agora, quando falou Benja, falei, só vamos arrumar uma data, que a minha agenda tá complicada. Pô, eu vi. Eu sou desempregado que tá mais ocupado no mundo. Eu não faço nada e não tenho Não, tempo mas, pra nada. ô Gilmar, independentemente de eu ter sido sempre muito seu fã como goleiro, que você jogou muito, pô, mas você é um daqueles caras que passou pelo futebol fazendo tudo. Cara, é goleiro, auxiliar técnico, diretor de seleção. Você fez o diabo. Você abandonou o futebol, Gilmar? Do nada? Você parou com tudo? Foi empresário? Então, eu parei pelo seguinte, na verdade, eu sempre fui muito organizado, muito metódico, e eu programei a minha vida inteira. Quando eu comecei a jogar futebol, que eu vi que ia virar, que ia ser profissional, falei, bom, com 35, 40 anos eu tenho que parar e arrumar uma outra atividade. De preferência no futebol, que é o que eu mais gosto de fazer. E aí eu fiz isso. Quando eu parei de jogar, primeiro eu fui auxiliar do Zagallo na seleção na Copa 98, aí depois, logo em seguida, não tinha tantos agentes. Essa coisa de agente de futebol era quase que uma novidade. Tinha o seu Juan Figueiredo, Léo Rabelo, alguns poucos. E eu vi um nicho interessante para entrar. Aí comecei, até porque alguns jogadores me pediram. E eu sempre cuidei dos contratos dos meus colegas quando jogava. Disse, bom, aí fiquei 10 anos. Falei, bom, deu, né? Ah, você orientava isso da galera? Quando eu jogava mesmo, resenha no quarto, olha, pô, vai vencer meu contrato, ó, segura aí, não amolece, pressiona, a tua importância é tanto. E quando o cara exagerava, também disse, ó, calma que você não tá tudo isso não, tem um limite. E eu sempre tive essa resenha com meus companheiros, né? Sempre gostei de participar disso. E os meus contatos também eram sempre bem complicados, mas eu gostava de cuidar pessoalmente. Depois disso, aí entrou a seleção, quer dizer, que eu estava 12 anos já como agente, estava me mudando para Miami, meus filhos iam estudar lá, tudo organizado, aí veio um convite, que seleção você não pode pensar, você tem que aceitar, você é convocado, você vai fazer uma coisa pelo Brasil, já não é mais o seu interesse próprio. Fiquei 2 anos, aí quando eu saí, eu já tinha avisado o Marco Polo, na época, que eu completaria 59 anos antes da Copa da Rússia. E eu falei, presidente, nós vamos até lá. E já vamos começar a preparar alguém, porque eu com 60 vou parar mesmo, não quero mais. Porque eu acho que tem que dar oportunidade para os outros e eu me sinto realizado pelas coisas que eu fiz. E foi o que aconteceu, eu só saí um pouco antes, aí já adiantei. Como que saiu antes? Você ficou desgostoso com muita coisa? Não, pelo contrário. Eu saí depois de 2 anos com o Dunga. Eu cheguei, Benja, depois de 7-1. Você tem ideia que você assumiu a seleção brasileira, carta branca, o presidente me deu, faça o que tem que fazer, troque quem tem que trocar e use os teus conceitos que você teve como jogador, que eu pesquisei todos, depois ele me falou, ele sabia muito bem como eu pensava sobre futebol, sobre comportamento, sobre caráter, só faça o que você sempre norteou a tua vida, se deixa comigo. Fiz 2 anos, mudei totalmente a parte de amadora da CBF, das categorias de base, tinha problemas, tinha muitos problemas, mexi fundo lá, criei muitas inimizades, muita gente que era meus parceiros, eu tive que dizer, olha, você é meu parceiro, mas eu não posso concordar com o que você está fazendo, então você vai ser desligado. Aconteceu com vários casos. E na principal também, mesmo com os jogadores, eu tentei colocar um espírito diferente lá, uma mentalidade vencedora, chamando os ex-campeões, os ex-jogadores, para que contasse a história, as boas e as ruins, né? E eu não esqueço que o Oscar Bernardi, que foi lá, que o Oscar é o cara que podia ser o nosso herói eterno, se fizesse aquele gol contra a Itália, aquele da cabeçada do Zoff, e tivesse, ele mesmo fala, se eu tivesse tido um outro comportamento com coisas que aconteceram. Eu não podia ter aceitado coisas que eu aceitei dos meus companheiros.
A amizade falou mais alto que o profissionalismo e naquele momento, aquela Copa a gente não podia ter perdido. Então isso é o que eu tentei na época trazer. Depois disso, saí de lá satisfeito. A maior parte dos funcionários que estão hoje lá, até hoje, são os que eu contratei, que eu fui buscar com muito critério. Não contratei nenhum amigo. Contratei um por indicação até depois com o presidente, com o Marco Aurélio Cunha, para cuidar da seleção feminina. Mas eu fiz uma coisa muito simples, que não é nenhuma mágica. Eu não conheço todos os treinadores de base do Brasil, sub-15, 17, 18 olímpico. Eu chamei os superintendentes dos clubes todos para que eles me indicassem 3, que eu escolhi de todos eles, fiz entrevista e aí fiz a minha opção. É muito simples, meritocracia, sabe? Você não pode chamar amigo para um cargo tão importante. E aí sim, aí eu resolvi dar uma descansada. Ô Gilmar, mas você falou assim, pô, criei muitas inimizades. Você criou inimizade pra caramba. Bastante, mas eu nunca aceitei por aceitar, tudo bem, não vou comprar briga. Se eu estou certo, eu estou certo. Então, a minha relação com você é diferente, conheço há muitos anos, eu gosto pra caramba de você. Então, e aí quando você gosta de uma pessoa, e aí você vê pessoas falando coisas, às vezes até pesadas do Gilmar, eu falo, caramba. Então eu vou perguntar para você, até porque você permite que você é um cara que a gente pode falar olho no olho, que você não tem problema nenhum. O que eu mais vi você tomar porrada foi na seleção, quando falaram que você não podia ser diretor porque você era agente. Falaram que o Gilmar ia fazer um balcão de negócio na CBF. Uhum. Aquela lá em especial te causou uma porrada de inimizade? Você teve um problema com o Romário por causa disso? Não, com o Romário e com um dos maiores ídolos do Flamengo, o Zico. O Zico foi processado, processei, se desculpou, via juiz, sabe? Fiz um processo, porque ele também falou que faria um balcão de negócio. O Zico, que é o cara que eu, quando ele quis ser treinador, pouca gente sabe disso, eu que arrumei um emprego para ele, em time, porque ele estava na seleção do Japão, que é de lá. E eu consegui, junto com um amigo italiano, colocar ele no Galatasaray, com um super contrato. Galatasaray ou Fenerbahçe? Desculpa, Fenerbahçe, troquei o nome. Tafarel, que estava no Galatasaray. E ele não me disse nem obrigado. Sei que na hora de pagar a comissão para o agente italiano lá, ele desprezou, botou outras pessoas para fazer os negócios. Quer dizer, ali eu tive um problema com o Zico, tive com o Romário também. Mas eu não Caramba, deixo as coisas para lá. O Zico é um cara que eu considero acima do bem e do mal. Eu também sempre... quando eu fui diretor, eu era diretor do Flamengo, eu precisava contratar alguém ou me informar de alguém do Flamengo, que ele conhecia como ninguém, da diretoria, até para a idoneidade de alguns diretores que tinham lá. Eu ia no centro de treinamento. Assim, aí, Galo, você conhece quem é o cara? Que banda ele toca? Até onde vocês não se falam mais? Nunca mais falei com ele. Depois disso, nunca... Para mim... Vou te contar uma coisa, me doeu muito mais a decepção de deixar de ser amigo dele do que o que ele falou. Porque o que ele falou, um monte de gente falou. Então isso aí não era... Mas eu não consigo admitir que ele tenha falado. Mas eu vou ser ele me conhecia. Eu vou ser advogado do diabo. Esquece que você... Vamos lá. Se coloca na seleção um empresário, não é o Gilmar, é o Zezinho. O cara é empresário e é dirigente. O que você falaria? Até ele me provar que está... Mas você acha normal? Totalmente normal. Por que não? Um advogado, ele vai ter a carreira dele, se ele for promotor, juiz, ele não pode mais advogar. Como assim? Eu era agente. Quando eu fui chamado para a CBF, eu estava indo para Miami. E o Marco Polo, que foi quem me chamou, sabia disso. Eu já estava preparando os meus jogadores, disse, olha, acabou, não vou mais cuidar de jogador, vou cuidar da minha vida, da minha família, estou parando. E aí apareceu o convite. Eu só apressei em 2, 3 meses o que ia acontecer. Mas isso é uma coisa, é uma coisa que pode ser minha. Eu não admito que o cara me culpe por uma coisa que eu não fiz. Ele pode desconfiar. Mas espera eu fazer alguma coisa, sabe? E eu fiz, na minha gestão na CBF, exatamente o contrário. Eu fui o cara que travou um monte de coisa, com testemunhas. Por exemplo, o Gilberto Rato, que era o nosso assessor de marketing, que é meu amigo até hoje, ele presenciou uma conversa que eu tive que sair com Viva Voz para procurar, para ele entender o que era uma CBF. Um empresário me ameaçando, dizendo quem eu pensava que era. Só porque eu era um empresário correto, que eu nunca fiz rolo, eu não ia deixar os caras fazer, que eles iam me derrubar, quer dizer, umas coisas assim. Então tem rolo na CBF? Não é que tem. Os caras, quem tem, eles tentam. Todo mundo tenta. É interesse, um dinheiro. Eu tenho uma coisa provada que eu fiz, protocolada, para o Marco Polo, de um cara que queria fazer um jogo no Canadá, por exemplo. Tinha algum evento no Canadá, que eu não sei o que era.
queria fazer um grande amistoso da seleção principal. Eu falei, sem problema, vamos ver o calendário e se isso é bom para a seleção ou não, um amistoso. E eu fui ver, consultei a comissão técnica, o Dunga, o Cebola lá, todo mundo, e não era interessante tecnicamente, porque a gente ia fazer um torneio acho que nos Estados Unidos, o cara não desistiu, Benja. O cara se expôs, o cara me mandou mensagem, me mandou e-mail, me oferecendo dinheiro. Aí ele ficou sabendo que eu iria visitar minha filha que estudava em Los Angeles, ele alugou um jato para me ver em Los Angeles. Eu falei, não vou receber esse cara. Ele falou, não se preocupe que você vai ser muito... Esse cara é brasileiro ou é gringo? Não é gringo. Mas é de todo lado. Então, quer dizer, eu passei por tudo isso e ainda os caras me falaram que eu... Aí é duro, né? Mas tudo bem, também. Mas ô, Gilmar... Faz parte. Aquela posição que você ocupa, você sabe que você vai ser cobrado todo dia e fiscalizado. Mas ô, Gilmar, fala uma parada para mim. Você, dentro da seleção, você tinha a caneta. Tinha. Você tinha... Total. E a tua caneta? Eu agradeço ao Marco Polo que no tempo que eu tive lá, sabe, total. E a tua caneta não era uma caneta qualquer. Você tinha um poder na mão. Tinha. Fala a real. O cara liga e fala, Gilmar, convoca o fulano que na hora que vender tem o teu, ou convoca que está depositando tantos mil na sua conta. Tem isso ou não tem? Não, porque até não sou eu quem convoco. O que acontece muito em seleção é influência. As influências que os caras têm. Pô, olha, tem um cara assim, sabe? Aí um indica. Muita gente. Mas ninguém oferece dinheiro assim na lata? Para mim não ofereceu. Só esse caso aí, esse caso foi específico. O que eu fiz quando eu contratei o treinador da Sub-15, Sub-17 e Sub-20, que era o Micali? Falei, olha, vocês sabem que eu sou visado aqui. Qualquer coisa que tiver vai estourar em mim, porque eu sou um ex-agente. Então, me comunique de todo e qualquer assédio que vocês acharem desconfiado. Mesmo que seja uma carona de um treino depois. E eles fizeram isso, me comunicaram. E acontece muito assédio. Depende se você deixa ou não. Tinha jogador, quando você foi dirigente, tinha jogador seu convocado? Não, nenhum, imagina. Eu parei antes, não tinha nenhum. Depois que eu não estive mais lá, o Fábio Santos, que na época eu trabalhava com ele, foi convocado 1 ou 2 vezes. Mas quando eu estava lá, não. E quer saber? Se era ex-jogador e merecesse, teria que ser convocado. Você não pode punir o cara só porque eu fui o agente dele. Mas não teve nenhum. Mas, ô Gilmar, por que às vezes na seleção, por exemplo, o cara tá jogando aqui no Palmeiras, o Zezinho, jogando pra caramba, ninguém convoca. Aí o Zezinho vai pro Dínamo, vai pro raio que eu parto, é convocado na primeira vez. Por quê? Bom, não sei, essa parte é mais técnica, né? A minha parte era outra. Eu organizava todo o departamento com comissão técnica, com toda liberdade para fazer o que tinha que ser feito. Claro que eu participava de reuniões, eu ouvia. Eu não dava palpite sobre parte técnica, de convocação ou não. Eu só queria saber quem e por que você convocou. Tá bom, mas qual é o motivo? Aí eles me dão, esse tá bom. O teu pós-carreira como jogador, você tinha uma visão do futebol antes e uma visão depois? Você se decepcionou? Não. Eu conheço desde o dia que eu 14 anos. Eu entrei no futebol e entendi muito bem o que é o futebol. E o que é o futebol? O futebol é um lugar de muito preconceito, pro lado bom e pro lado ruim. Por exemplo, eu não vim de uma família da favela, eu não vim de uma família que estava necessitada, eu sofri muito com isso, mas muito. Você era o quê? Uma classe média? Classe média boa, meu pai era comerciante, era o melhor comerciante da cidade, eu era de Erechim, sabe? Então eu cheguei lá, eu fui muito discriminado por causa disso. Sofri demais. Lá no Inter? Lá no Inter, com 14 anos. Vou te dar alguns exemplos. Um frio do caramba em Porto Alegre, eu lembro que eu tinha uma jaqueta ali. Na época, a jaqueta ali era o supra-sumo. Entende? Bom, fui lá uma vez e me roubaram no vestiário. Aí, tudo bem, outra vez tinha um tênis, acho que era um Conga especial que tinha, roubaram. Tudo. Na verdade, eles não estavam me roubando o objeto, eles queriam que eu desistisse, porque eu estava tomando o lugar de um amigo deles que também era da favela, que também estava sofrendo. E aí eu fui entendendo, aos poucos eu fui entendendo isso e fui começando a ser aceito. Os caras falaram, pô, me chamam de Erechim, vai para Erechim. Pô, Erechim é dos bacanas, mas é nosso. É uma tribo. Até você ser aceito naquilo é muito difícil. E eu vi acontecer com outras pessoas, sabe? É difícil, é difícil. O meio do futebol tem de tudo. Sempre teve. Desde homossexual, que hoje é uma quantidade que se revela é muito maior. Sempre teve. Só que muito fechado. E com muito preconceito. Tudo aquilo ficava lá.
Mas eu observei muito cedo essas coisas, Benja. Com 14 anos eu comecei, sempre fui muito observador, sempre fui muito perguntador e questionador. Eu sempre fui muito chato, isso eu reconheço. Sempre fui muito chato. Queria saber o porquê, motivo, tá bom. Me explicou, me convenceu, tá bom. Se não convenceu, eu não aceito. E quando pintou a oportunidade, quando te chamaram para você ser goleiro, já titular, você também tomou porrada pra caramba? Tomei no Inter, em Porto Alegre, no Inter eu comecei a jogar. Eu tenho um fato da minha carreira que foi quando a minha estreia, sabe? Isso aqui eu acho que ninguém ouviu essa história ainda, bem. O Benítez, que era meu mestre, machucou, teve uma lesão séria que possibilitou de jogar futebol. Isso em dezembro de 83, eu acho, por aí. Em 94 eu seria... Aí, começa o ano, era eu o titular. Eu era o cara que esperou 2, 3 anos lá e comecei a treinar. Na época o treinador era Dino Sani. O Grêmio foi campeão do mundo nesse dezembro também. Timaço, Renato jogando demais. Paulo César Caju, Então, Mário Sérgio. Timaço. E aí a colocação das faixas era um Grenal amistoso para arrecadar um dinheirinho no campo do Grêmio. Nós perdemos de 4-0, 4-2. E o Renato foi fazer um cruzamento, pegou mal na bola, caiu nas minhas costas, como aquele gol do Ronaldinho contra a Inglaterra na Copa do Mundo. Bom, fui massacrado ali. E aí o treinador me deu uma opção, pode ir embora, pode ir embora. Teve um fato grave atrás disso, que eu não vou contar por respeito às famílias. Disse, arrumei o time para você jogar. Como assim? Um fato grave? Um fato grave. Que esse eu não posso contar, infelizmente. Mas que... Que desencadeou isso, que ele me chamou no particular e falou, olha, arrumei um clube para você jogar, América do Rio, você vai ganhar o dobro do salário que você vai aqui, mas você não vai ficar aqui. Falei, como assim? Não, tá bom. Aí eu pensei, entrei um pouco em depressão. Passou tantos anos hoje, mas infelizmente, famílias e etc. Coisas de família, não pode ser revelado. Aí, caramba! É grave, é muito grave. Pouca gente sabe disso. Aí, o que eu fiz? Falei com o diretor do Internacional na época, o senhor Marcelo Feijó, que me chamou, ficou sabendo e falou, olha, eu não sei o que aconteceu, só quero dizer uma coisa, eu confio em você. Se quiser ficar, você fica. Se quiser ir, a proposta está lá, os caras querem que você vá. Depois o Enio Andrade tentou me levar para o Náutico, e eu falei, eu vou ficar. E esse mesmo treinador, depois de 3 ou 4 meses, me colocou para jogar de novo. E aí você... Aí eu acho que as pessoas descobriram um monte de coisa depois, também ele foi mandado embora em seguida, e aí eu tive a oportunidade. O que posso fazer por você? O meu tá desligado, é a Siri. Mas como é que tá desligado? Mas como que a Siri entrou no ar aqui? Você precisa desbloquear seu iPhone antes. O celular tá desligado? Mas a Siri... Que porra é essa? Até ela quer saber o que foi que foi grave. Então. Acho que ela pesquisou automático. Mas esse foi um fato bem já terrível na minha vida, sabe? Eu quase não pensei em desistir porque eu sou muito teimoso. Mas esse fato grave é relativo ao que a Não, eu não posso entrar em detalhe disso aí. Foi um fato grave. Um dia você vai poder perguntar ao pessoal do Sul que sabe. Aí esperei tudo de novo. Eu era o primeiro, voltei a ser o 5º goleiro. E comecei, até voltar a ser o primeiro. E aí as coisas aconteceram na minha vida. Aí apareceu a Olimpíada. Eu fui convocado, o time do Inter, a base, foi convocado de última hora, o Tacílio Gonçalves, o treinador, gostava de mim, confiava em mim, Chapinha, chegou e me deu moral, fiz um jogo amistoso quando o Inter estava viajando, ele falou, esse é o cara. Me colocou como titular, de lá eu fui para a seleção olímpica, defendi os pênaltis contra o Canadá, e aí fui para a seleção principal, São Paulo me contratou e a vida aconteceu. Ô Gilmar, você acha que se fosse hoje, você não ia ser goleiro? Porque, como mudou, né? Outro dia eu falei pro Leão. Meu tipo? Hoje você vai falar que o cara tem 1,88? Não. Hoje os caras... Você viu o goleiro do Corinthians, o reserva, o Carlos Miguel? Tem 2,04 m. O Courtois tem 2. Eu acho que isso é muito bom, mas eu discordo totalmente dessa teoria. É só ver quem são os grandes goleiros da história. Vamos ver ali, Cacilhas, Tafarel. Olha o tamanho dos caras. Zoff. Todos de 1,80 m. Então, tudo bem, é importante você ser um atleta perfeito, maior, grande, mas não é só isso que vai fazer um goleiro. Tem uma série de coisas. Tanto que esses caras que eu citei, que tem inúmeros desse tamanho, hoje eu era um dos maiores da minha época, eu tenho 1,84 m. Hoje eu seria um baixinho no gol. Então, mas eu acho que aí há um equívoco das seleções de avaliação se o cara é um fenômeno ou não é um fenômeno.
É a mesma coisa que eu falar, o cara não pode jogar porque ele é pequenininho. Nós estamos bem de O goleiro Maradona hoje? não podia jogar. Nós estamos bem de goleiro? Como nunca tivemos, né? Você acha que Hoje essa em dia, geração é a geração é boa, vem aparecendo. Nós temos uma geração onde foram os 3 melhores goleiros do mundo, que foi Alisson? o Alisson, o Ederson, e depois eu acho que tinha o nosso Weverton aqui também, sabe? Mas só que os dois foram escolhidos primeiro e segundo do mundo, por 2 vezes. Então, isso é o goleiro brasileiro, que antigamente diziam que era uma vergonha o goleiro brasileiro. Entende? Nós estamos muito bem servidos, novas gerações surgindo, o trabalho dos treinadores de goleiro é fantástico, que isso que mudou tudo, né? Que no meu caso foi o Schneider, que era um goleiro, parou, Valdir Moraes, Gilberto de São Paulo, sabe? Então, esses caras... O professor Valdir de Moraes, Pois quando é, era legal, são né? esses caras que mudaram o goleiro brasileiro. Sabe? Isso tem que fazer uma referência com ele. Tem que fazer porque esses caras mudaram a categoria do nosso goleiro e o respeito que eles tiveram lá fora. Ô, Gilmar, você tinha alguma treta com o Zete? Tivemos uma boa, quando ele foi para São Paulo, logo que ele foi. Na verdade, quando ele foi para São Paulo, eu chamei ele, ficou no meu quarto, sabe, tudo. E a nossa treta não foi nossa, foi de gente que estava por fora também. E tinha um diretor de São Paulo também na época, que eu tive uma treta com ele, porque eu fiquei sabendo umas coisas. E aí a minha cabeça estava um porongo mesmo, estava bravo. E aí começamos a treinar e nós tivemos uma discussão feia, que a gente percebeu depois com o tempo que não era nossa a discussão. E aí, tanto que hoje a gente é muito amigo, ele foi no aniversário de 15 anos da minha filha, a gente se fala, é um dos caras que eu respeito demais, mas a gente teve e nós tivemos a humildade de conversar e resolver. Foi vaidade? Não foi vaidade, foi um fato que aconteceu, mal explicado e mal conduzido, talvez, por outras pessoas, que acabou estourando a gente. Naquela época, quando o Zete foi para São Paulo, eu tive a oportunidade de ir para o Flamengo. Nós tivemos um amistoso no Chile, fomos no mesmo voo, São Paulo e Flamengo. Decolou o avião, o presidente do Flamengo sentou do meu lado e falou, olha, a gente quer... E aí acabou não indo, foi o Nelsinho e o Carlos, não, o Nelsinho, foram 2 jogadores nossos, veio o Leonardo e o Alcindo para cá. Era para ser ali já, mas aí não me deixaram. Eu falei, tá bom. Porque tem algum momento eu achei que era o momento também de sair de São Paulo. O Gilmar, a gente pode falar que é o Gilmar do Inter, o Gilmar do São Paulo, o Gilmar do Flamengo, não vou falar seleção, de time. De time. Onde o Gilmar foi mais feliz? Olha, mais feliz é difícil. Eu diria São Paulo e Flamengo pelo tempo que eu fiquei Então, eu não jogando. sei por quê, não sei se é porque E onde eu joguei mais também, onde eu fui melhor, também não sei. Então, eu não sei se é porque eu tive... sou aqui de São Paulo. Uhum. Que impressionante, cara. Para mim é o Gilmar do São Paulo. Eu tive uma fase no São Paulo fantástica, maravilhosa. Depois, claro que erro você vai cometer, mas eu tive uma fase no São Paulo que eu me sentia muito. Sabe quando o goleiro torce para o cara chuta? Eu torcia para os caras chutando gol. Porque eu sabia que eu ia pegar. Eu tava, Era com o Cilinho, você jogou com o Cilinho joguei também. Com o Cilinho, com o seu Pepe, com o Carlos Alberto Silva, sabe, com vários treinadores. E no Flamengo a mesma coisa. Tem uma época que você está inseguro, por algum motivo você não está bem, sabe? Mas no São Paulo eu tive 2 momentos, no São Paulo e no Flamengo, maravilhosos. O Inter foi a formação, como jogador e como homem, como caráter. Lá eu aprendi alguns valores que são muito importantes. Mas você estava naquele time do Inter, campeão de 79, não estava? Eu era o 4º goleiro, que era Benítez, Bagatini, Gasperini, eu era escrito embaixo. E o Décio, tinha mais o Décio. Rubens Minelli. Não, 79 não foi. Qual que era o Minelli? Minelli foi antes? Foi Enio Andrade, 79. Minelli foi 85, 86. Não, 75, 76. Figueiredo, Valdomiro... Lembra? Entrevistei uma vez o Rubens Minelli, que cara, velho. Nós tivemos há pouco tempo com ele na causa do Faustão, com 93 anos, Lúcio, contando história. Eu fiz uma entrevista com ele ainda na época do Fox Sports. Ele é uma lenda. E ele falava pra mim, o que você vê o Barcelona fazer hoje, todo mundo fala, eu fazia com o Inter de 76. Era verdade, aquele time do Inter jogava demais. Jogava uma barbaridade. E ele chegou na época, eu lembro que depois, no segundo ano, no segundo vídeo, chegou o Marinho, que veio da Europa, acho que do time da Espanha, com umas visões diferentes de tática, de impedimento, é fantástico. Ele fez, o Minelli no Sul fez história. Então, mas para mim o Gilmar de São Paulo é muito marcante, cara. Eu também, eu tenho a identidade com o São Paulo até hoje que não tem como tirar, viu? Porque eu vivi um momento muito importante, foi quando apareceram os menudos do São Paulo. E apareceram Silas, Miller, Sidney fenômeno, eu nunca vi coisa igual. E tinha Visoli, sabe? Então, aquele momento, o São Paulo estava
mudando o conceito do São Paulo. Eram jogadores mais veteranos, lá, mudou tudo. Lembro, todo mundo embora, e eu cheguei naquele momento, na metade do Campeonato Paulista, Oscar, capitão, nunca esqueço, chegou, quem me contratou foi o Oscar, na seleção brasileira. Estava tomando banho no chuveiro, e o São Paulo procurava um goleiro, e eu falei, eu chamava de Cafona sempre, Cafona, por que você não me leva para o São Paulo? Não, você não dá, você é muito caro, não sei o quê. Você pode ser caro, mas eu quero. Posso falar? Pode. No outro fim de semana, a gente tinha folga para ir para casa, ele falou, ó, os caras estão te esperando em São Paulo para conversar. Vem para cá. Amor à primeira vista. Ô Gilmar, aquele gol do Neto no Maracanã, Corinthians e Flamengo, você não imaginava que o Neto ia meter aquele canhão lá? Eu imaginava, tanto é que eu não fazia barreira. É só pegar... O Neto, eu acho que ele fez um gol. Ele jogou Guarani, Corinthians, Palmeiras, e eu acho que eu tomei um gol dele, aquele. Porque eu aprendi uma coisa, eu treinava tanto chute de fora da área, tanto de todas as posições, que não ia ser ele que ia fazer num jogo, contanto que eu visse a bola de onde saía. Esse é o segredo. Você enxerga a bola de onde sai, você tem tempo para posicionar. Eu sempre trabalhei muito bem as pernas como goleiro, para evitar de voar, fazer aquelas coisas absurdas. Então, é uma movimentação. O Neto foi esperto nesse lance, porque o que ele começou a fazer? A minha estreia foi contra o Corinthians no Pacaembu, ganhei nota 10 de toda a imprensa de São Paulo de lá, com o Neto jogando muito e eu defendendo muito, porque eu tirava a barreira. Então, e aí nesse jogo ele foi esperto. Falta contra o Flamengo, lá no cantão, lá longe. Ele pegou, botou o Tupanzinho e o Fabinho do Corinthians na barreira. É engraçado. Aí te quebrou. Olha eu nunca reparei nisso. Pois é, uma olhada. Fabinho e Tupanzinho na barreira, que era a alça de mira dele. E ele pegou um chute maravilhoso. O chute, a bola subiu. Eu tenho uma foto do Jornal dos Esportes, aquele jornal cor-de-rosa, que o fotógrafo tirou. Eu estou, paralelo não, Otávio, mas eu estou lá em cima, com o braço assim. E a bola entrando, tem um espaço assim para o gol, a bola entrando lá. Mérito dele. Fazer o quê? Parabéns. Foi o gol de falta mais absurdo que você levou na vida? Foi mais absurdo. E mais uma vez, com a sorte que sempre me ajudou nesse momento, não valia nada aquele jogo, porque tanto o Flamengo como o Corinthians estavam fora. Então não valia aquele jogo. Mas ele pegou um chute que tem que tirar o chapéu. Ele chutava em tudo que é lugar, até tiro de meta. Chutava. Ele foi meu companheiro de quarto no São Paulo, quando ele jogou no São Paulo. Quer dizer, o Neto, então, ele te estudou? Bastante, porque toda vez eu abria a barreira. Abria a barreira e aí eu conseguia ver a trajetória. Sabe? Mesmo se fosse de longe, eu conseguia entender aonde a curva que ela ia fazer. E aí, aquele dia, ele botou uma barreira, eu só vi depois do Fabinho. Quem eram os grandes cobradores de falta que quando você ia jogar, no dia seguinte você falava, ai meu Deus do céu, amanhã tem que rezar para não ter falta. Peguei Nelinho, Éder, Jair, Príncipe, sabe? Peguei uns malucos aí. Marcelinho não, né? Marcelinho eu peguei, joguei contra ele, porque eu joguei a favor no Flamengo, muito tempo. Eu vi o Marcelinho crescer lá. E aí fui jogar com o Marcelinho, é outro que ficava bravo, porque era outra tática. O Marcelinho, teve um jogo no Pacaembu, engraçado, eu comecei a rir no gol, porque eu conhecia o Marcelinho, eu treinava muito, eu estava muito falta com ele. Sabe? Ninguém tinha paciência, eu lá, veterano, ia lá treinar com ele. E ele tem uma habilidade, ele entortava o pé, pezinho desse tamanho, fazia tuque, e a bola ia certo. Aí eu falei, tá bom, vou jogar contra o Marcelinho, Pacaembu lotado, para variar, né? Corinthians, Flamengo. Aí eu botei a barreira do outro lado. Ele começou a reclamar, ele foi chamar o juiz para dizer que eu estava errada. Claro que estava errado. Errado para ele. Eu botei a barreira, eu cobri o canto errado. E aí você desmonta o cara? Desmontei porque eu queria ver a bola. Eu sabia que o chute dele não era forte, era um chute colocado, mas trio. Aí eu falei, trocamos a barreira. Ô Gilmar, o Dunga foi um erro? O Dunga, primeiro, não foi uma escolha minha. Eu tive problemas por causa disso com o Dunga. Por que todo mundo carrega isso? Falou que foi você? Mas tudo bem. Você é gaúcho? Mas no momento, eu sou gaúcho, mas no momento que ele foi contratado, que eu assinei o contrato com ele pela CBF, que já tinha sido escolhido pelo Marco Polo e pelo Marim, eu tentei fazer com que ele tivesse todas as condições e fosse o melhor treinador do mundo. Eu fecho com o cara. Tá ali, esse não é o era cara. o seu nome? Hein? Não era. A história... Era o Abelão, né? Não. Eu já contei no teu programa a história, me deu problemas isso, porque foi na época da pandemia, eu acho. Eu tinha 5 nomes que eu coloquei, que eu levei lá, cada um com um perfil,
E eu falei que primeiro eu queria entrevistar cada um deles para saber o que eles pensavam. Abel, Muricy, Mano Menezes, Não, era Tite, Marcelo. Tite, Abel, Marcelo, Levir Coupe e tinha mais um dos Não, bons. Mano? Talvez fosse o Mano. O Muricy não foi, sabe por quê? Porque um pouco antes disso teve um desgaste com ele na seleção, não lembro? Me chamaram. E eu fui o primeiro a falar ao Muricy, porque o Muricy a gente tinha um grupo que tomava um vinho de vez em quando. Falei, Muricy, eu não te coloquei lá por esse motivo aqui, porque o time era outro. O time era aquele lá que tinham que ter chamado ele. Deveriam ter chamado, porque ele era o melhor, indiscutível. Não chamaram, infelizmente. E aí foi isso. Aí estava lá o Dunga. Agora, no momento que está lá, vamos tentar fazer dar certo. O Dunga foi... Você acha que o Dunga foi perseguido pela mídia? Porque ele não dava boi para ninguém, ele tratava a mídia igual? Eu acho o seguinte, o Dunga, ele tem muitos amigos. Não, desculpa, quando você chega na seleção, eles falam para você, ou quem manda na seleção é a Globo? Não, a prioridade é a Globo? de forma nenhuma. De forma nenhuma. E não falaram comigo também, não. Eu fui fazer uma reunião na Globo. Eu fui lá, eu quero todo mundo da Globo numa reunião. Fui lá na Globo. Disse, olha, eu sei que vocês são os patrocinadores, eu sei só que tem uma coisa. Os limites vão ser mantidos. Tudo que é uma coisa normal do futebol vai acontecer. Passou daí, eu vou brecar. Pode ter certeza. E você brecou? Muito. O que, por exemplo? Muito, entrevista fora de hora, algumas coisas assim de privilégios que tinha lá. Tá bom, eles são os patrocinadores. São eles que pagam a conta. Mas tinha algumas coisas que tem que ser Isso respeitadas. gera um desconforto? Não, para mim não. Foi só abrir o jogo. O que faz? Vai, abre o coração e fala, olha, como é que vai ser o nosso relacionamento? Vai ser assim? Tá bom, então tudo que acontecer eu quero se avisar. E a gente precisa saber tanto tempo antes para fazer a estrutura. Nenhum problema. Fechei um amistoso ali. Só que eu fazia para eles, mas para todos também. Só que como eles precisavam, como patrocinador, precisavam se organizar, mandar aquelas equipes enormes, entende? Mas nunca tive problema com eles lá. Sempre foi uma conversa muito franca, muito de frente, assim, dá e não dá. Eu tratava com um rapaz, que me esqueci o nome agora, que é o cara que cuidava de toda essa área, me dei muito bem com ele, relacionamento perfeito. Falei, não, isso não dá. Olha, dá para fazer isso? Não dá. Aí isso dá. E o Dunga? O Dunga, eu tentava deixar ele fora dessa parte de organização para não ter o atrito. Ele sempre teve muitos atritos ali, então... O Dunga tem muitos amigos, está falando, e tem um inimigo grande, fortíssimo, que é o Dunga. Ele se martiriza, ele se cobra, ele se... Sabe, ele que... Sabe, é uma pena, porque eu vou te contar uma coisa que eu ouvi dos jogadores. Quando nós chegamos... Foi do terceiro, quarto, quinto, sei lá, jogo. Nós ficamos, acho que 12 jogos, ganhando todos os jogos invicto, né? Os jogadores saíam do treino assim e falavam, puta que pariu. Nunca vi um treinamento igual a esse. Nem na Europa a gente tem a qualidade desse treinamento. Que o Dunga e o Cebola davam para eles. Então, essa é a base. Você acha que o Dunga tomou tanta porrada em 94 que eu acho que é injusto? Quando criaram a era Dunga. Não, foi 90. 90, desculpa. 90. Mas 94 ele foi o capitão, cara. O capitão ele foi o chefe. Não, taça. ele foi o líder. Não, ele não foi só o capitão. Ele liderou o time. E você estava lá em 94? Estava lá. Ele foi o cara. Ele foi o cara. Como ele é o cara. Mas o Dunga, em algum momento... Então, mas o fato de 94 ele ter tomado tanta porrada, o que eu acho injusto. Não sei por que crucificaram ele dessa forma. Você acha que depois da Copa de 94 ele criou esse negócio? Não sei. Ele nunca fez questão nenhuma, por exemplo, de ser simpático, né? Ele ia para as entrevistas armado que eu digo, falou, vai tomar. Porque como apanhou tanto, talvez por isso. Mas isso, nós tentamos conversar com ele. Você orientava ele nisso? Não, eu orientava, mas eu peguei gente especial. Eu fiz um media training com uma pessoa especializada. Ele gostou muito e melhorou muito. Aí o pessoal começou, o Dunga fazer amor, aquela coisa, sabe? Porque ele estava realmente muito bem. Em alguns momentos voltou a ser um pouco o Dunga, mas eu vou te contar uma coisa. Ele é o cara para resenha, o cara mais agradável, divertido, contador de piada, não parece, mas é. Caramba. Só que ele tem uma coisa que luta contra ele, que é o Dunga mesmo. O Dunga luta contra ele. Mas ele, acho que eu entrevistei o Dunga uma vez na vida e foi legal pra caramba. Ele é bom pra caramba.
Mas nunca mais. Sabe tudo de futebol. Mas nunca, então, mas Sabe tudo. Ele deu uma... Eu te interrompendo. Ele colocou esse dia, nessas coisas, acho que num podcast que ele fez com alguém, ele colocou uma síntese de umas coisinhas que eu mandei para um monte de amigo meu, porque aquele é o futebol. Essa coisa que hoje inventaram de começar a sair jogando com o goleiro atrás aí. Eu falei, não, para aí, tem alguma coisa. Como é que se arma um time? Defesa, meio campo e ataque. Quem são os melhores jogadores que você tem? Normalmente são os atacantes, né? Meio atacante. Caçamba, com quem que tem que ficar a bola? Com os melhores, ou não? óbvio. Eu não vou deixar aqui atrás. Tá bom, aí o cara... A bola tem que estar com você. O outro time rouba a bola. Se ele rouba a bola lá na frente, estamos seguros. Agora, se ele rouba a bola aqui, é gol. Então, são umas coisas básicas. Que ninguém quis, o pessoal parece que esqueceu. Esse é o futebol. Sabe? Você não gosta do estilo do Fernando Diniz? Eu gosto de uma parte, da outra eu acho totalmente improducente. Qual parte que você não gosta? A parte de querer jogar com o goleiro atrás. O goleiro é para pegar a bola e para ajudar o time a fazer os contra-ataques. Você ia ter dificuldade hoje se um treinador falasse para você, Gilmar, quero você jogando também com os pés? Eu ia dar um jeitinho, mas não tenho essa habilidade de alguns que tem aí. Por exemplo, o Ederson, o Júlio César, que jogou no Flamengo, sabe, poderiam jogar na linha, de tanta habilidade. O Rogério Ceni tem a facilidade, sabe? Mas são poucos. Só que aí mesmo esses melhores, veja quantos gols se originaram. Eu também não gosto. Ali. Eu também não Isso gosto. não existe. E aquelas cruzadas de bola dentro da área, puta, parece que eu estou na montanha-russa, meu coração vai sair pela boca. Eu não gosto muito disso, não. O Diniz, eu acho que ele tem boas ideias, muito boas ideias, ele consegue fazer bons times, mas essa parte de sair jogando aqui atrás, nunca vi. Você pega a bola e joga para o lado ainda, mais para o fundo. Você tem 5 metros da linha de fundo. Pô. Eu até aceito a resposta, vai falar o C não existe, é verdade. O C não existe. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Tomamos de 7, né? Que para mim é a maior humilhação da história, não é do futebol, é do esporte. Eu acho que no esporte, qualquer que seja a modalidade, você nunca teve uma humilhação maior do que essa. Teve? Não, que eu não lembro também não. Não tem. Em casa ainda. Não, por tudo. Quer dizer, uma coisa... Eu acho que não vai ter nesse século XXI também nada em termos de humilhação. 2018, na Rússia, a gente foi eliminado pela Bélgica, né? Que não é o primeiro escalão. Um bom time. Eu estava lá também. Estava assistindo. Que, inclusive, foi quando eu vi o Courtois de perto, que eu falei, pô, esse cara tá jogador de basquete, o cara é magrelo, um poste, né, Gilmar? Em 2022, nós fomos eliminados pela Croácia. Não é o primeiro escalão. E no 2022... a gente vê uma cena do Neymar, né? Falando quem que foi o jogador que... Eu não me lembro para quem que ele fala, porra, mano, aqui não, tal. Falta jogadores como o Dunga, dentro de campo, que cobra, que grita, que dá esporro, que organiza, que fala, porra, cara, não é aqui. Falta ou não? Bom, sem dúvida que falta, não um só, mais do que um, porque os times normalmente tinham 3, 4 jogadores que faziam isso. Isso, bem, já tem um problema, na minha opinião. Essa coisa da rede social, do jogador ser um astro, um superstar praticamente, criou muita coisa de um ter medo de dar uma chegada no outro. Você não tem ideia, eu quero meu time do Inter, Mauro Galvão, Rubem Paz, André Luiz... E o que os caras se xingavam, né? Irmãos. Só que dentro do campo nós precisamos... É assim que se funciona. Você tem que cobrar. Você tem que arrumar uma forma de exigir que o seu companheiro dê o seu máximo, 100%. Olimpíada de 84, nós jogando contra a Arábia Saudita ou Marrocos, não lembro bem lá. Time que o Evaristo Macedo treinava. Estava ganhando 2-0, o jogo estava tranquilo. E aí... o cara cruzou uma bola, eu peguei a bola, mas eu peguei já estava preocupado com quem ia jogar a bola escapou um pouquinho, bateu no chão e voltou. Levei uma dura do Dunga, ele chegou do meu lado, que é isso, a luva tá cheia de prego, que é isso, quer dizer, eu poderia ter ficado bravo, pô, não tem perigo nenhum, não é o controle de qualidade, é isso que te deixa aceso no jogo. O Dunga... E era com todo mundo? Por exemplo, o Romário também? Com todo mundo, mas muito mais. E o Romário ouvia na boa? Claro que tinha que ouvir. Porque também depois o Romário podia criticar. E o Lúcio?
Que eu o chamava também. de chucro. Eu ia por falar, quê? eu não sei chucro, Por né? quê? Pô, mas um cara é um vencedor. Respeita o cara. Esse cara quer ganhar. O Lúcio é tipo Dunga? Pior até. Porque ele é rosna, ele não faz. E você não entendeu. Mas você sabe que você levou uma bronca. Pô, e o Mauro Galvão? Pô, o Mauro Galvão não grita. O quê? O Mauro Galvão? Ele não levanta a voz. Que isso? Aqui pra você. No rachão, Benja, jogar rachão com o Mauro Galvão é a coisa mais chata do mundo. Não quer Se você perder? tiver no time dele, ele vai brigar, ele vai arrumar confusão e ele vai apelar contigo. Ele quer ganhar. Falta esse jogador. É esse cara que falta hoje, sabe? Não é na seleção. Falta nos times. Falta esse conceito desse cara. E esse cara, os outros jogadores entender que ele é do meu time, ele está me salvando, ele está me ajudando. Ele sendo assim, ele vai me fazer ganhar. Sabe? Ele quer Você acha que ganhar. o que a mídia fez com o Dunga é injusto? Muita coisa é injusta. Muita porque eu sei de coisas de pessoal da mídia mesmo. Pô, a gente tinha que pegar. Então acontece. Como assim a gente tinha que pegar? A gente tinha que pegar pesado. Na Globo tinha gente que tinha... Porque os caras recebiam ordem? Dicas, né? Olha, para aliviar. Assim Opa! acontece. Porra, Gilmar, isso aí é grave, meu. Não, mas não é, mas é verdade. Isso é verdade. Sabe? Dunga, ninguém aliviava o Dunga. Não importa. Não importa. Não, porque eu vou te falar. Se isso que você falou... Não é que eu estou duvidando, eu vou te falar. Se isso que você falou é verdade, que jornalista recebia a ordem para descer a lenha no Dunga, eu, a partir de hoje, eu mudo totalmente quando eu falo assim, pô, mas o Dunga é chato, não quer dar entrevista, não quer aparecer. Porque aí eu vou mudar totalmente, aí eu vou dar razão para ele, não tem que falar com ninguém mesmo. Não sei se era ordem, mas se dava a entender. E você acha que era natural tudo que falavam dele? Não é possível que um cara seja tão odiado assim. Mas qual é o intuito de mandar bater nele? Derrubar, trocar. Vou te dar um exemplo. Vai no YouTube depois e veja uma convocação que tem a seleção brasileira. Não é só com ele, não, comigo também. Eu incomodei muito lá, em algumas coisas. Tem um programa, uma convocação de seleção brasileira, que ela aconteceu, fizemos a convocação. Foi a primeira vez que foi convocado o Diego Alves. Goleiro, Diego Alves, goleiro, né? Goleiro, estava no time da Espanha. Que depois vai jogar no Flamengo. Exatamente. Olha só, para você entender como funciona. Aí eu estava ali, vai no YouTube depois conversar, o pessoal que pode estar assistindo pode ver ali, coloca aí, que vai ver o que aconteceu. Terminou a convocação, eu fiz a convocação e subi. Quando eu fico um pouco mais, eu fico dando algumas entrevistas. Né? Aí, de repente, eu ia entrar correndo o Rato e o Dunga lá embaixo, na sala da CBF, lá. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu parei a entrevista e fui lá. Sobe aqui urgente. Aí eu subi lá e me fizeram assistir um pedaço lá do Sport TV, eu acho que estava transmitindo ao vivo. Aí um cara lá do Sport TV falando, é possível que Gilmar, ex-agente, 2 ou 3 jogadores que são jogadores dele, sendo convocados para a seleção, não sei o quê. Eu falei, não é possível. Eles falam que o Diego Alves era o Diego Alves e mais não sei quem, que era eu não teu, lembro. era Você lembra agenciado disso, por você. não? Aí eu desci, aí estava encerrando, ao meio-dia encerrava lá, eu não lembro quem era o repórter, eu falei, desculpa, eu sei que você tem uma mão, eu quero direito de resposta. Aí eu entrei ao vivo, assista que você vai ver. Você vai entender o que é, como é que funciona. E como é que ficou os caras? Como eu falei, aí você vai entender, quando você ver a minha resposta, você vai entender. Eu falei, porque eu não tinha respeito como jornalista. Quem era o jornalista? Eu esqueci, ele é mais de automobilismo, mas depois foi ali que vocês vão ver. Sabe, é uma coisa... E o cara te pediu desculpa? Nada. Ele nada, me mandou um monte de recado. Ô, Léo, o cara não sabia, não sabia, o repórter... Mas no ar não falou desculpa? Nada. Vai falar desculpa. Porque eu falei para ele, você podia repetir de novo o que você falou aí? Ele começou a gaguejar, sabe? Amarelou, sabe? Ele foi o que ele era, um nada. Sabe? É assim, seleção brasileira, você apanha o dia inteiro. Você tem que saber por que está apanhando. Se é por bronca, se alguém tem interesse, eu acho muito, ou você merece. eu acho que crítica todo mundo tem que receber. Você jogou mal, fala, Gilmar foi mal. Mas claro. Gilmar, você é diretor de seleção, deu uma cagada, fala, Gilmar, você foi mal. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que tem algumas coisas que as pessoas precisam tomar muito cuidado. Quando você acusa alguém de vagabundo, de ladrão, de esquema, precisa tomar cuidado. Pois é. Eu gosto de citar um caso quando... E não sou advogado dele, não. O Alexandre Matos, quando estava no Palmeiras, ele contratou o Everton. O Everton... O Atlético Paranaense. Sei. O Palmeiras tinha o Praz, tinha o Jailson. Eu cansei de ouvir os caras falar, esse Alexandre Matos é um puta ladrão.
Palmeiras não precisa de goleiro. Pra quê? Aí o Alexandre Matos falou, gente, o Praz tá com uma idade, o Jailson tá com uma idade, esse cara é um puta goleiro, tô preparando. E olha, quem é o goleiro? Quem virou goleiro da seleção? Tá até hoje lá, Quantos né? títulos tem no Palmeiras? Hã? Pois é. O Mano Menezes também. O Mano Menezes, quando convocou o Jadson na seleção, lembra? Lembro. O Jadson estava qual que era o time lá? Eu sempre esqueço. Da Ucrânia lá. Bom, Shakhtar. Pô, esquema, tá levando dinheiro. Aí sai o Mano Menezes, quem que veio? Foi o Filipão? Convoca quem? É ele. Então acho que você precisa tomar cuidado, cara, com algumas coisas. Mas quem está nessa posição, que é a do Alexandre, que eu tive em clube também no Flamengo e depois na seleção. Mas é que seleção é muito foda, né, Gilmar? É inerente você ser criticado por isso. Você tem que saber agora, se o cara é criticado, diz, olha, pô, não achei justo, o cara, sabe, tá bem. Agora, você não pode falar, o cara tá vendo rolo sem saber. Se você souber, vai e fale, exponha, sabe? Exponha, em prol. Agora, você não pode jogar pra cima. Que nem esse cara aí, esse John Textor. Eu vi aí, caramba, hein? Pô, ele tá falando, vou te falar. Até que prove, pra mim, são barbaridades, atrocidades que esse cara tá falando. Se ele não provar tudo... aí vai ficar feio. O cara tem que tomar processo, tem que se ferrar muito. Não pode fazer São parte do acusações futebol. muito sérias. Se não for verdade, ele não pode fazer parte do futebol. Nós não precisamos de gente assim no futebol. Cara, aonde que o campeonato foi manipulado, cara? O Botafogo estava ganhando o Palmeiras 3-0, Gilmar. 3-0, jogando em casa, massacrando o Palmeiras, toma de 4. Ô, Gilmar, qual que foi tua treta com o Romário? Vocês eram amigos, não eram? Amigo. Cuidou o Tetra, os Dinos lá, a gente fazia 5 jogadores que eram os Dinos. Eu, Dunga, Ricardo Rocha, Romário e Branco. A minha treta começou no Flamengo. No Flamengo, quando eu fui diretor, aí ele escolhia alguns jogos para jogar. Tinha uns jogos que ele tinha... E um deles, eu lembro até hoje, tinha um negócio que era, acho que uma cervejaria que ele ia para Colômbia, algum lugar, e a gente ia jogar o time mal pra caramba, a coisa pegando. E ele falou, tô com uma dorzinha aqui, ok? Eu falei, tá bom. O doutor Runco era o nosso médico. Eu falei, doutor... E aí, não, o baixinho é complicado, não se preocupe, pro próximo jogo ele tá aí. Não, eu quero ir para esse jogo. Não, aí, espera aí. Eu liguei pro presidente, na época, presidente, tô com uma situação assim, posso fazer o que tem que ser feito? Não falei o que era. Pode, tá bom. Ressonância. Hoje em dia você não engana mais. Tá doendo. Não. Ressonância. Aí tá bom. O doutor Funko foi lá e falou, olha, vamos fazer uma ressonância. Eu estava numa sala, não, Flabar, lembro até hoje. Estava lá, ele chegou, ele entrou e bateu a porta, quase caiu a porta. Que porra é essa? Aí eu respondi, no mesmo estilo, sem ser diretor. Falei, bom, primeiro deixa eu ser como eu te conheço. O que você está pensando? Alguém é idiota aqui, ó? Para! Se você vem e me conta uma história, eu posso até... Agora, desse jeito, não. Você vai fazer sim. Não, você que sabe. Vai fazer, você não é rescisão de contrato, justa causa. Daí, bom, brigou. Fez a rescisão, fez o exame, não tinha nada. Foi pro jogo, tudo bem. Aí começou a briga do cafezinho, que ele não queria ir treinar nos outros dias. Era o jogador mais bem pago, né? Ele achou que não precisava se apresentar. Aí um dia, ele foi lá no Flabarra, lá, e foi lá, tomou um cafezinho, deixou a porta do carro aberta. Entrou, tomou um café e foi embora, para a imprensa toda vir. Tá bom, multa nele, 40%. Simples, jurídico. E aí ele decidiu me tirar mesmo, né? Aí eles chamaram para uma reunião às 3 horas da manhã. Eu, Romário, um agente dele, que era, acho que era Luizinho na época, e um diretor do Flamengo. 3 da manhã? 3 da manhã. Tiraram da cama. Futebol não, é foda, vamos abrir o coração. Vou te falar o que eu falei para ele lá na hora. Vamos abrir o coração, vocês são peixe, jogaram junto, né? Abre seu coração, não foi por querer, eu vou abrir meu coração. Não confio nele. Você falou na cara do Romário? Falei. Não confio nele, não é de confiança. Aí ele baixou a cabeça, terminou a reunião mais tarde, fiz a multa, ele tinha que assinar, era uma advertência. E o presidente? Os caras falaram o que na hora? Não, o presidente não estava lá, estava o diretor. Vai falar o quê? Eu era o chefe. E falei a verdade. Ele sabia que eu falei a verdade. Eu falei, tu tem um problema só. Que deve ser uma das piores coisas do mundo. Você não tem amigo. Você não tem um amigo. Você tem serviçal.
que é a coisa que eu tenho mais nojo no futebol. Os lambi-lambi. Foi isso que aconteceu. Tem muito? Muito. Todo lugar tem, mas no futebol mais ainda. E foi isso que aconteceu. No outro dia, tem a multa, assinou a advertência. E Aí aí, depois teve um outro fato, que aí foi quando eu mandei ele embora lá. qual fato? Foi de Caxias do Sul. Tem um jogo lá que a gente decidia uma classificação lá e teve uns rolos lá e fazer o quê? Aí o presidente tomou a decisão e se arrependeu. Não aconteceu o quê? Eles saíram de noite lá, fazer uma farra antes do jogo. Aí o presidente tomou a decisão, bancou a decisão, o presidente estava lá. Pegou o avião, foi embora e depois se arrependeu. Aí o presidente estava com tanta pressão e falou, Gilmar vai decidir. Eu decidi. Aí teve o treino, a imprensa toda do Rio de Janeiro estava lá, no Flabá, assistindo o treinamento. Eu estava com o telefone e o pessoal pressionando o presidente no centro da cidade, lá, no escritório dele. E aí Era o Márcio Braga? Não, era o Edmundo. E aí eu estava com o telefone, né? Eu desliguei o telefone. Vou te contar a verdade. Desliguei o telefone. Aí eu fazia que atendia o telefone, aquelas coisas das máquinas, teleobjetivo. Aí desliguei, aí botava aí, depois andava um pouco. E o pessoal sabia, tinha imprensa lá no escritório do presidente também. E aí o presidente já ligou, está tudo resolvido? Eu disse, não. Eu falei, está aqui, não tocou ainda. Estava desligado. Estava desligado. Aí eu subi, quando eu subi, eles não queriam me deixar subir na minha sala. Tem uma salinha que subiu na escada. Aí, vou tomar um café lá. Eu fui lá, tomei o café. Eu tinha meu carro, na época eu tinha uma Mercedes até, que era meio velhinha, mas eu tinha. Aí fui embora, entrei no carro, falei assim, não, mas como assim? Onde que você vai? O presidente não te ligou? Não. Não, mas é aí. Não, o presidente tinha falado, você decide. Então não precisava mais falar com o presidente. Podia desligar o telefone. Aí eu peguei, quando eu fui sair no portão, tem um segurança lá. Você acredita que eu tinha uns caras da imprensa no Rio de Janeiro? Era complicado, hein? Eles estavam na frente do portão, eles não queriam me deixar sair. Mas como assim? Que interesse você tem para estar aí? Por quê? Aí, bom, eu falei para segurança, ou você tira, ou vou ter que te mandar embora. Aí afastou o pessoal, fui embora, não liguei o telefone, lembro até hoje, eu morava na Barra da Tijuca, botei um cartão, fui dar um mergulho. Cumpri com o meu dever. Fiz o que tinha que ser feito. Não é que eu fui, não, eu fiz o que qualquer um na minha posição teria que ter feito, naquele momento. Por coincidência, o Flamengo começou a ganhar campeonatos. Não ganhava mais título de melhor jogador, essas coisas. Jogador goleador. O que dizia mais dor de cabeça, a seleção ou o Flamengo? O Flamengo foi bom. Porque o Flamengo não tinha dinheiro, não tinha nada de dinheiro, nada, só dívida. Hoje é outro mundo, né? Não, outro mundo. Né? E no Flamengo, a gente precisava contratar, mas não tinha. Contratar quem? Aí começamos a pegar gente, custo zero, que ia entender que ia atrasar, a gente já falava já. Vem, mas dia 5 não é dia 5. Teve um caso no Flamengo também, talvez você não saiba, um cara que eu gosto muito como pessoa, mas ele me deu problema, o Narciso, né? Narciso, que era do Santos. Sim. Nós contratamos, jogador nível de seleção. Conseguimos fazer um contrato com ele lá, não sei porquê. Aí tudo bem, aí machucou todo o zagueiro nosso. Ele era para ser o volante nosso, jogar de volante, ele gostava de jogar. Só que quebrou todo mundo. Quebrou, os caras machucaram. E aí, na preleção, o Caio Ribeiro estava lá também, ele era um dos testemunhas oculares disso. Na preleção, o Carlinhos falou, olha, não tem ninguém para colocar. Sabe? Então, Narciso, a gente vai pedir hoje, aí falou, eu não fui contratado, eu não vou jogar, não sei o quê. Tá? Aí o Carlinhos falou, não, mas calma aí, pô, colabora. Não, eu estou aqui. Então vai para... Aí eu levantei e falou, você está despedido. Caramba, futebol não é fácil. Eu tenho que fazer. Eu não posso. Então eu não devia estar na reunião, não podia estar na reunião. Se eu estou aí e eu não faço nada, o que eu estou fazendo aí? O Caio... Você tem que tomar decisões. O Caio já me contou essa história aí. Já contou? Não, me contou uma outra. Mas contou do Guarani de Campinas? Não. Ah, Qual? A história do Guarani, pergunta para ele. Fomos jogar contra o Guarani. O Flamengo, na época também, por coisas políticas, o presidente botou 4 diretores. Esse chefe de torcida. Você entendeu o negócio que eu estou falando? Tinha um que era dele, eu gostava dele como pessoa, Eugênio Onça. Só que aquilo era a vida dele, e aquilo, sabe, ele fazia umas barbaridades. Nós perdemos, acho que o Guarani 1-0, alguma coisa, e o Caio foi para o exame antidoping. E a hora que chegou no vestiário, né,
E ele começou a dar um discurso detonando o Caio. Eu falei, estou batendo no Caio, porque esse cara nunca mais joga no São Paulo. Falei, será possível de novo? No São Paulo ou no Flamengo? Não, Flamengo, desculpa. Peguei o telefone do presidente, está acontecendo isso. Posso fazer o que tem que ser feito? Deve. Tá bom. Falei, é seu diretor. Deve. Aí o Caio chegou. Quando o Caio chegou, aquela confusão, aí ele falando, discursando, eu falei, ó, tudo que você falar está desautorizado, não é nada disso, Caio. Ele estava falando isso de você, sabe? Eu não aceito isso aqui, você não vai mais entrar no vestiário. Aí ele veio para cima de mim, bateu. Com porrada? Com porrada? Eu fiquei de costa, aí a mulher, calma. Futebol é emocionante, gente. Tem coisa de dentro, de bastidor. Eu tenho um livro escrito, que eu nunca vou publicar. Tem cada história no meu livro. Por que você escreveu, então? Porque eu vou deixar muita gente descontente. Então, melhor deixar. Mas eu tenho tudo escrito, umas coisas. O Renato Gaúcho falou de uma frase, que ele falou que futebol é o lugar que mais dá emprego para gente incompetente. Você concorda? Se não é o mais, é um dos que mais dá. Pode ter certeza. Mas eu quero te perguntar um negócio. Não, só pode contar do Caio rápido, é engraçado. Do Caio. Caio tava Mas no confere banco. com o Caio essa história. Eu vou perguntar. Caio estava no banco do Flamengo. Cara, você chora. Ele contou a primeira vez que chorava de rir. E o Carlinhos era o técnico. Deus o tenha, porque, né? E chamou o Caio, você vai entrar. Sabe aqueles papo treinador? Tava na bunda, vai lá. Aí o Caio perguntou para ele, professor, quem sai? O cara falou, puta, velho. Pera aí que... Ferrou. Agora ferrou. Ferrou, velho. Agora ferrou. Ô, Gilmar, mas você e o Romário, vocês se acertaram na vida? Não, nós Vocês tivemos... nunca mais se trombaram? Não. Vocês não se falam, nada? Nós encontramos uma vez, sim, porque teve o jogo dos 25 anos do Tetra, teve um jogo amistoso contra a Itália, lá no acho que foi em Maceió, não me lembro bem onde foi lá. E a gente se encontrou lá, na verdade ele chegou no dia do jogo, na hora da preleção, e ele cumprimentou todo mundo, e ele veio pro meu lado, e eu cumprimentei também, porque ali você tem que entender uma coisa, pode ter bronca com o cara, mas você não pode, nós dois valemos muito pouco. Aqui tipo, você se der a as seleção, mãos? claro. Nada mais que isso? Nada mais que isso. Porque ali você não pode arrumar um problema para o time por sua causa. Ou deixar de comentar, ou ser estúpido, ou você aí. Não, ali tem uma coisa superior. Aí é o time que... Tem alguém no futebol que se vier te dar a mão, você não dá? Tem. Quem? Pouquíssimos. Acho que tem um hoje só. Quem? O Neto. Eu não sabia. É. Mas qual o motivo? Eu juro que eu não sabia. O tio sempre só me chamou de ladrão na televisão, porque eu não fui no programa, só isso, só. Insinuou que eu estava no rolo. O cara que foi meu companheiro de quarto em São Paulo, a mãe dele me ligava todo dia para parar as cacas que ele fazia. Esse eu não dou a mão. Esse não merece. E espero que eu não encontre ele muito, não, porque eu sou o cara mais controlado do mundo, mas... Então não gostaria de vê-lo, não. Eita. É. Não sabia disso aí, não. Ô, Gilmar, na época da ISL, era você o diretor? Deixa eu te perguntar um negócio. ISL. Hã? Eu tinha uma teoria na época, Aham. que todo mundo vislumbrava o dinheiro e tal. O Nation Bank no Vasco, a Hicks Mills no Corinthians e tal. E uma vez eu falei, olha, gente, os clubes brasileiros, naquela época, não estão preparados para receber esse tipo de parceria. Mas pergunta em relação à ISL. Foi uma puta roubada aquilo? Para quem? Para a ISL. Olha só, que eu lembro, eu era o diretor. Eu fazia do Flamengo, futebol. não da ISL, eu era o Flamengo. presidente do futebol do Flamengo. O Edmundo também, carta branca total. Principalmente no ano que ele estava sem dinheiro. Nós ganhamos em 99, depois de 23 anos, o Flamengo ganhou 2 campeonatos num ano. Foi quando eu tive que mandar embora Mário, Narciso, Cleison e mais 2 lá, que eram... Mandar embora, rescisão de contrato. O time começou a mudar, começou a pegar os jovens, o Rodrigo Mendes, o Juan, sabe, entrou uma geração e os caras entenderam o que eu estava fazendo. E aí nós ganhamos o Reinaldo, Lê, que era um menino que infelizmente não deu muito certo no futebol, que tinha problemas sérios de família, uma pena, uma grande perda. Aí nós fomos jogar contra o Palmeiras, a final, o Maracanã e aqui, ganhamos do Palmeiras, você lembra?
Mercosul, Filipão, aquele timaço do Palmeiras. Ganhamos do Vasco, no Rio de Janeiro, o campeonato estadual, quando o Eurico mandou o Edmundo sair da Fiorentina e voltar. Fizemos um milagre, um time fraquinho, vai. Isso em 99. Putz, festa, final do ano. Todo... Pô, eu andava no Rio, eu era o rei lá. Porque eu prometi, falei, nós vamos ganhar um campeonato esse ano. E o Flamengo fazia 5 anos, ganhamos 2, depois de 23 anos. Aí chegou a ESL, contrato assinado, festa. Pô. O dia que eu cheguei de volta, dia 5 de janeiro, eu ia começar a trabalhar dia 10. Eu vou dar uma passada lá no Flamengo. Aí eu cheguei lá, vi um monte de coisa, eu falei, ai. Eu tinha 40 milhões de dólares. 20 para ser gastos imediatos para comprar jogador e 20 para podia comprometer, os 20 a receber. Eram 40 milhões de dólares. O Flamengo, que nunca teve dinheiro para pagar nada, me deu muito problema. Aí foi questão de 2 meses, eu fui embora. Fui embora porque... O que aconteceu com os 40 milhões de dólares? Compraram um monte de gente. Sem passando por cima de você? Eu fiz uma negociação, por exemplo, com o Petkovic, tá? Sabe? Era uma negociação, cheguei lá, era outra, compraram, sabe? Era muito mais dinheiro do que estava acertado? Eu só vim embora. Aí um dia teve um problema, porque, claro, ainda algumas pessoas falavam, Gilmar, mercenário. Aí eu sabia que estavam lá questionando algumas coisas, eu liguei lá para o presidente do conselho, falei, me chama para uma reunião, eu vou explicar tudo o que aconteceu, todas as contratações, mas não me chamaram, não. Eu lembro que contrataram um garoto do Curitiba, Mozart, eu contratei. um loirinho, né? Loiro. Esse foi na época da ISL também. Foi na época da ISL. E ele não virou no Flamengo, né? Não, até que virou bem, porque ele foi vendido por Regina da Itália. Porque eu lembro desse menino no Curitiba, ele tinha ido bem pra caramba, né? O Flamengo pagou acho que 3 milhões e pouco de dólares e vendeu por 4,5. Aliás, eu fui o agente, foi o meu primeiro beijo, isso é engraçado, vai. Meu primeiro negócio como agente qualificado, que eu saí do Flamengo, depois de 1 ano mais ou menos, teve isso aí. Aí fui para a Itália e o Regina queria comprar o Moza. Aí comprei. Vamos lá, fiz a negociação, levamos um tombo dos italianos lá. A comissão nunca chegou. Até hoje? Até hoje. Presidente Fotti, do Regina Caldi. Você começou já tomando um chapéu. Eu fui 500 vezes comprar o cara lá, prendíamos um café. Ô, Gilmar, e como é que o Adriano foi parar com você quando você foi agente? E eu vou te falar um negócio. Eu já entrevistei 4 vezes o Adriano Imperador. Eu acho esse cara fantástico. Que cara puro, que alma boa, cara. Por isso que eu fiquei 12 anos com ele. Eu vou te falar, eu torço ele e a família. A mãe dele é uma referência. A avó. A avó é. Mas a mãe é crânio. Gente, o Adriano, o cara é um doce de pessoa, cara. O Adriano, como eu comecei a trabalhar... Quando eu saí do Flamengo, a cronologia é o seguinte, eu saí, acho que foi abril, ou março, abril, eu saí do Flamengo. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu tinha na época um convite para ir para o São Paulo, do Barros, aquele presidente grandão lá que tinha lá, eu esqueci o nome dele. O que ensinou... Que foi ensinou, aquele cabecear. Que ensinou a cabecear, que entrou no vestiário e falou assim que tem que fazer, cara. Então, aí eu tinha um convite, aí eu falei, não, vou viajar. Augusto Barra? Acho que é Augusto Barra. Aí eu vou viajar. Como eu conhecia todo mundo e muitos jogadores eu tinha jogado há pouco tempo na seleção, então eu tive acesso. Então eu fui visitar o Milan, a reunião com o Braida do Milan, com o Arrigo Sacchi do Parma, com todos os times, eu fui conhecer, para ver como era esse trabalho lá, desse superintendente. Aí eu cheguei e falei, estou fora, não quero mais. Não vou mais trabalhar nisso aí. E ali foi que começou a... Aí, o que eu vou fazer? O Reinaldo, o Juan e o Adriano estavam... Eu conhecia eu que comecei a botar, quando era diretor, para jogar lá, promovia eles para o profissional, junto com os treinadores, né? Aí, o que aconteceu? Esses caras estão precisando desse apoio na parte comercial, porque vão virar. Aí eu comecei a falar, eu vou ser agente, assim, aí o Reinaldo falou, o Juan também, já conversei com a família deles, e o Adriano foi o último, porque o Adriano eu não conhecia bem. Eu conheci o Adriano quando eu estava no Flamengo, quando ele chegou de uma seleção e fez um treino com o Paulo César Carpegiani. Aí a gente ia viajar para o torneio Rio-São Paulo, jogar contra São Paulo, e não tinha gente para colocar no banco. Não tinha jogador. Tinha o time,
Aí eu fiz às pressas contato com o Luiz Alberto, um zagueiro que todo mundo falou que era gordo, que tinha que ser mandado embora, que ajudou muito, foi vendido, fez um dinheiro ainda. E o Adriano, eu chamei o pai dele e falei, olha, acontece o seguinte, nós precisamos de um jogador. O Paulo César também se impressionou com ele no treino. Você vai para São Paulo, vamos fazer um contrato profissional por 1 ano, depois você se vira, se vira. Não vou te prender por 5 anos, aqueles contratos de sacanagem. Agora, a bola está contigo. Aí aconteceu o que o universo faz com as pessoas que merecem. São Paulo, jogo do São Paulo, primeiro tempo 2-0 para São Paulo. A gente levando um baile, sem ninguém no banco. Estava o Adriano, o menino, os outros caras que ninguém queria. Aí entrou o Adriano. Com 2 minutos de jogo, ele fez um gol e deu um passe para o outro. Para resumir, 5-2 para o Flamengo. Que virada, hein? Aí apareceu o Adriano. Então foi quando eu conheci. Aí depois fui embora, resolvi ser agente. E eu conheci a família deles. Eles foram viajar, o Flamengo foi fazer uma excursão na Europa. E o mundo inteiro queria pegar o Adriano para ser agente lá, os caras grandes, né? E aí eu falei, pô, vou conversar com ele. Fui conversar com ele e com o pai. E a mãe dele. Aí ela falou, olha, Gilmar, tem um cara que quer dar uma casa, outro quer dar um carro, o outro quer... Muita gente oferecendo muita coisa para ele. E eu falei, legal. Agora, dona Rosilda, eu falei, dona Rosilda, a senhora me desculpe, eu não vou dar nada para ele, não. Eu só vou cuidar dele como se fosse o meu filho. Eu conheço a dificuldade que vocês têm. Gente, eles moravam na favela, o pai dele ganhava R$15 para cuidar um campo de futebol. Sabe? Estavam precisando muito de dinheiro. E eu falei, eu não vou dar dinheiro nenhum. Então, bom, tá, ó, vocês podem pensar, tranquilo, a única coisa que eu posso... Eu vim para São Paulo, falei, já era, né? Não vai dar certo. Você acredita que o Adriano me ligou? O próprio Adriano? Adriano? Gilmar, você pode vir no Rio, que queremos falar contigo. Eu falei, pô, vou até lá para os caras me dizer que não querem, né? Chegamos lá e a dona Rosilda foi muito... Até tem um especial que ela conta bem essa história. Ela falou, Gilmar, você deve saber, teve aqui o fulano ofereceu isso, muito dinheiro, sabe o quanto? Né? Só que você não ofereceu nada. Você só vai cuidar dele como se fosse o teu filho também. Então, para uma mãe ouvir isso, né? E ela falou assim, ó, nós não vamos vender o Adriano, nós vamos dar para alguém que vai cuidar dele. E aí assinei com o Adriano. E você cuidou dele como filho? Muito mais, muito, como filho. Foi difícil. E até hoje sofro por saber que o que aconteceu, ele teve os problemas com álcool, com a bebida, com, sabe, a depressão, que é uma coisa terrível, que é uma doença terrível. Tentei ajudar, tentei trazer para São Paulo. Eu estou tranquilo. Fiz tudo o que eu podia fazer. Sabe? Tentei de tudo. Levei uma vez, ninguém sabe disso. Uma vez eu cheguei com ele aqui em São Paulo, ele e a mãe, fomos para o Einstein, viramos ele do avesso. Porque a Inter estava reclamando, né? Chegamos lá, ele já estava com alguns cromossomas do alcoolismo, estava começando um problema. E aí voltei, falei com o Moratti, aí que ele veio para São Paulo. Botamos um psiquiatra para cuidar dele, tudo. Mas chegou um momento que aí não deu mais. Cara, eu adoro esse cara. Velho, eu adoro o Adriano. Me fala quem não gosta dele. Meu, esse cara é demais. Você traz ele aqui agora. Você quer levar para casa. Ele exala uma bondade, uma pureza. Você não tem ideia o que ele teve de proposta para parar de trabalhar comigo, com outros empresários. Os caras botavam dentro de avião, aqui e ali, sabe, tentando comprar. E ele foi firme. Ele é fera. Quando um clube dispensa um talento... Porque eu não sei ver, tá? Eu sou super honesto. Você mostrar para mim um moleque de 9 anos, você pergunta, beija, ele vai falar, não sei, cara. Uma coisa é eu ver o moleque jogar com o outro de 9 anos, tá? Mas vocês da bola sabem, né? Por exemplo, o Gagliotti me contou, Maurício Gagliotti, ex-presidente do Palmeiras. O Hendrick estava no São Paulo. O Hendrick. Tava lá, era do São Paulo. Aí o menino... precisava de uma casa, o pai, e o emprego para o pai, que a condição financeira era péssima. São Paulo falou, não. Aí o João Paulo, o diretor da base do Palmeiras, ligou para o Gagliotti. O Gagliotti que me contou. E eu estou falando porque ele falou. Eu falei, posso falar? Ele falou, pode. É o que aconteceu. O João Paulo ligou para o Gagliotti e falou, presidente, tem um menino de 11 anos de idade que vai explodir, mas precisa dar uma casa para a família e um emprego para o pai. Ele arrumou uma casa, um imóvel do Palmeiras no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo, e arrumou um emprego para o pai dele dentro do CT. Aí eu te pergunto, Gilmar, é incompetência? É o quê, cara? Como que
você libera assim, Bom, um menino de Uma por joia. 80 milhões de euros? Então, bom, primeiro, é muito difícil você avaliar nessa idade. É uma das coisas, é difícil. Claro que tem alguns que sobressaem, exalam qualidade, que é o caso do Ronaldinho, Neymar, mesmo o Wenger, com essa idade. Outros já amadurecem mais tarde. Mas é o feeling do cara ali. Vou te dar um exemplo parecido com esse, quase igual a esse. O Wagner Love, você lembra? Lógico. Sabe de onde veio o Wagner Love? Do Flamengo. Não. O Wagner Love ele jogava no Campo Grande, teve um problema lá, ele estava proibido de jogar, foi expulso, uma confusão danada. Aí um cara que era muito amigo dele, também empresário dele, falou, Gilmar, pô, tem um moleque aqui que o cara é o capeta, joga demais e faz. Eu falei, pô, legal, consegue pra gente aí para levar para São Paulo. Bom, ele vai ficar, acho que ele tinha 14 anos por aí. Ele vai, eu falei, Evandro, tá bom, vou ver. Aí, no São Paulo, consegui. Tchau, vamos fazer um teste. Aí eu lembro até hoje, estava no Morumbi, aí chega o Evandro com o Wagner Love. Quando ele chegou, Benja, falei, pô, não é possível. Um anão. O menino é desse tamanho. Falei, pô, Wagner, pô, você tá de sacanagem comigo, cara. Chamei, calma, você vai ver ele jogar. Não, mas, pô, não dá, os caras não vão nem deixar ele jogar. Não, calma. Quantos anos ele tinha? Acho que é 14, 15, sei lá, por aí. Aí, falei, bom, já que tô aqui, não tinha o que fazer. Aí chamei o Geraldo, olha, tem uma situação ali, o cara aí, pô, deixa ele treinar, depois tudo bem, libera, faz o que você quer. Primeiro treino do Wagner Love, ele me liga. O moleque é rápido, hein? Aí, passou mais uma semana, pelo amor, o cara tá voando. Falei, legal. Aí, nesse intervalo, coisas do futebol, tentaram me roubar o jogador, assim, teoricamente. Um outro cara, tinha amizade lá, e eu fiquei sabendo, o Evandro me ligou, eu estava na Itália, com o Adriano, ele falou, olha, está acontecendo isso no São Paulo, os caras estão querendo tomar o jogador da gente lá. Eu falei, tá legal. Cheguei no Brasil, liguei para ele, Wagner, estou indo no Morumbi, prepara tuas coisas aí. Como assim? Não, prepara tua mala, tuas coisas. Passei no Geraldo, peguei os documentos, não, o que eu depois te explico. Aí no carro liguei para o Américo Faria, que foi meu coordenador na seleção, como jogador. Disse, Américo, ele estava no Palmeiras. Tô indo aí com um jogador, que o cara é bom pra caramba, e eu pensando, quando ele vê o baile, ele vai batendo. E você tem que arrumar um lugar para uma semana, não tem lugar no alojamento, não cabe, se vira. Você é meu irmão, tô te pedindo como irmão, nunca te pedi nada. Tá bom, Gilmar. Eu cheguei lá, ele olhou o Wagner, ai meu Deus do céu. Falei, pô, Gilmar, desculpa, professor, né? Deixa para lá, deixa uma semana aí, vamos pôr ele no treino, a gente vai ver. Mas eu já tinha o feedback do São Paulo já. Primeiro treino, ele falou, não, daqui a uma semana eu te chamo a gente tomar um cafezinho, a gente vê, libera ele. 2 dias depois, ele falou, ô Gilmar, ele tem uma risada, Américo Faria tem uma risada, é engraçado, né? Eu conheço, quando é isso tem alguma coisa. Falou, você não quer tomar um café? Falei, quero, hein? Fui lá no CT do Palmeiras. O moleque agradou, viu? Os caras agora vai ter um outro treino, não sei mais quem vai olhar ele. Segundo treino, ele fez gol de piruleta, de cabeça, de costa, tudo. Aí o Américo Faria me chamou e falou, qual é a situação? A situação é essa, ele é de um cara do Rio de Janeiro, Evandro, que foi um cara que jogou no Bangu, assim, tá com problema, porque ele tinha um negócio que não podia jogar, sabe? Que depois de um certo tempo, o amador, o Ciro Darlan deu uma carta, tenho guardado a carta até hoje, liberando, ficou Wagner Love. E aí foi o primeiro contrato de coparticipação que teve, eu acho, porque na época o Palmeiras ficou com 60% e eu e o Evandro ficamos com 40%. Quer dizer, o Wagner Love... É a mesma história. Era do São Paulo. Claro, treinou lá 2 semanas, 3 semanas. Eu fui lá. Agora, veja, é muito engraçado. Quando o cara do São Paulo viu o Wagner Love, quando eu vi primeiro, depois eles viram, quando o Américo falou... O cara joga muito, por isso que eu te falei. Vai nessa história de goleiro grande, vai. São goleiro Paulo é grande para tocar lâmpada, São é bom, Paulo jogar, perdeu não. Wagner Love e Hendrick. Wagner Love. Wagner Love deu trabalhinho também. Hã? Eu lembro que ele foi num jogo da Taça São Paulo, aí, meu Deus do céu. Mas deixa eu te falar. Tá no kit, Gilmar. tá no kit, tudo bem. É isso que eu ia falar. Quero que jogue. Pô, Mas essas histórias são histórias do futebol. As pessoas também querem que jogador de futebol seja um exemplo para a humanidade. Não. Todo mundo tem, não é só jogador de futebol, cara. Claro. Você vai ser empresário de um artista, de uma banda de rock.
Mas você tem que administrar problema. Você tem que saber levar. Óbvio que você vai ter os problemas, você vai ter que resolver. Você quer o cara bom, você tem que resolver os problemas. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. E outra, se você está aí, é porque... E outra, está dentro do pacote, claro, cara. Está no kit. Né? Tá no kit. Você tem que ser empresário, você tem que ser pai, você tem que ser psicólogo, você tem que ser advogado. Você tem que resolver os problemas de todo mundo. Olha, muito legal, cara. Vocês querem fazer pergunta? Os venenosos, aí o Beavis e o Butthead? Mas pra você ir pra Ilha Bela, porque se ele perder a pescaria dele, eu tô morto. Tudo bom, Gilmar? Obrigado pela presença, hein, antes de qualquer coisa. Queria falar do Neymar. Né? Neymar é amor e ódio, né? Ele é um craque que joga bola, todo mundo sabe, né? Mas no período que você esteve na seleção, pós 7-1, eu queria saber de alguém que estava lá dentro realmente, qual que é a situação do Neymar dentro do ambiente de trabalho, né? Ele é bom pro grupo? Ele é bom para a seleção como um todo? Ele é aquele cara que chega primeiro e é o último a ir embora? Qual que foi a relação que vocês tiveram ali dentro? Qual foi a relação dele com o Dunga? Como que o Dunga lidou com essa estrela dentro do elenco? E depois eu queria fazer mais uma, por favor. Tá bom. Bom, vamos. Você fez algumas, eu tenho que ver se eu lembro de todo. Bom, depois de 7-1, realmente o trauma era grande. E o Brasil estava... A gente quer refazer uma seleção. O Neymar era um dos expoentes, como na parte técnica, de liderança nem tanto, mas aí eu tive uma conversa com o Dunga, isso eu me lembro muito bem, que nós conversamos, e disse, olha, a gente ia jogar um amistoso contra a Argentina, na China, em Pequim. Messi, eu jogava com ele no Barcelona, e o Messi aqui e o Neymar aqui. Por mais que o Neymar fizesse, estava assim. Aí eu falei, Dunga, vamos igualar, vamos fazer o cara se sentir grande, vamos dar um corpo. Como assim? Eu, capitão. Puta, eu estava pensando nisso também, aí vamos botar ele como capitão para dar uma força grande, ele vai chegar lá igual o Messi no jogo, e se ganhar, vai chegar, ganhamos 2-0. Vai chegar no Barcelona, então, isso a gente tentou criar uma coisa de liderança para ele ali. Não adianta, ele não é um líder, não vai ser um líder nunca, não tem a... Líder é uma coisa que é inata, não se aprende a ser líder. Na seleção, eu tinha alguns métodos, algumas regras. Eu sabia de algumas coisas que tinham acontecido na seleção passada. Tive que mandar embora um funcionário da seleção lá, porque ele ocultou muita coisa, que depois eu descobri. Então, fazer o quê? Não é de confiança, tchau. E eu determinei algumas coisas muito simples, muito de convivência entre todos. O craque, o extra classe, ele tem que ser tratado sempre diferente dos outros, até um ponto só, que não atinja os outros e não fique uma coisa assim. Então, nós procuramos Não se pode ter privilégio? Hein? O jogador diferenciado não pode ter privilégio? Depende qual é o privilégio, depende do que é privilégio. Depende do que é. Entende? Então, por exemplo, no caso do Romário no Flamengo, ele falar, não quero treinar amanhã, é um privilégio ou não? Isso não existe no futebol, né? Vai você, tem uma empresa, tem um funcionário, hoje eu não vou trabalhar porque eu acho que eu sou bom pra caramba. O cara fala assim, olha, hoje é folga, eu quero trazer uma banda de pagode na Toca da Raposa. Não, se eu tiver... Na Toca da Raposa, não. Claro que não. Na seleção, Comari. Não, ele vai trazer, ele pode levar onde quiser, isso aí sim, essa é fácil. Isso aí pode fazer. Isso aconteceu, que teve gente que quis levar a banda de pagode na Granja Comari? Não, de pagode, essas coisas não. Mas eu determinei algumas coisas que aconteceram, algumas coisas da Copa, você sempre usa algum histórico, né? E aí tem algumas coisas determinadas, colocação, até onde vai o limite de familiares, agentes, tudo. Eu sou um ex-agente, eu sei tudo de como funciona. Sei como é a aproximação, tudo. Porque se eu liberar para essa convivência geral, se você não puder estar lá, o seu jogador está lá, você não vai gostar que os outros agentes estão tentando captar o cara. Então, busquei uma forma. E deixei claro, sempre conversa tudo. E convivemos bem um pouco, o Dunga também, depois o Dunga também com ele, a conversa não ficou boa, não sei bem porquê, não sei se porque ele deixou de convocar o Marcelo, o Thiago, as coisas, os parça lá, mas não ficou boa a convivência. Comigo também acabou não ficando boa, porque algumas coisas que ele fazia questão de fazer diferente do que era o banho do grupo. Por exemplo? Por exemplo, existem algumas regras, né, de convivência, que você tem que estar todo mundo junto, é um time ali, né? Mas cita alguma coisa na prática, para a gente entender. Na prática, vou dizer, então, uma que teve num jogo da Bahia, onde o presidente da CBF era o presidente da federação, que aquele jogo foi o que mais me deu trabalho.
Tinha um parça dele que era um cara do The Voice, um negão que tinha um boneco que via um boneco para frente, que estava bem classificado, o cara cantava bem. E ia ter uma eliminatória em seguida. E aí estava tudo armado, o cara lá, aquela festa, fazer um sambinha no campo, o dia pronto para o jogo. Não era o dia de fazer aquilo. Então aquilo lá não pode fazer. Aquilo é uma coisa sua, para o seu benefício, não é para o benefício do time. Então aquilo lá não é o lugar. Pode fazer na hora de folga, pode fazer. Eu deixei bem claro quando eu cheguei lá. No dia de folga, o cara que quiser ir ver a família, vai ver a família. O cara que é de igreja, vai rezar. O cara que é de umbanda, vai lá. O cara que é de malandragem, vai pro... Tá bom. Esse é um problema de vocês, no dia da folga. Quando nós estamos juntos, nós temos que ter umas regras de convivência. E o Neymar ficou puto contigo? Não, ele não gostava muito de algumas regras, sabe? E tivemos alguns problemas, sim. Só que quando eu estive lá, não é que o cara é a fera, fez tudo, não. O cara que está no meu lugar tinha que ter feito o que eu fiz. O cara que está... Se eu não estivesse lá, qualquer um. Depois teve o Edu, depois teve o Juninho, agora está o Rodrigo Caetano, que eu tenho certeza que vai fazer também igual a mim. Que eu conheço o Rodrigo Caetano bem, sabe? Ele é bom. Chucro também, como tem que ser, para essa função. Então, o cara está lá, ele tem que tomar algumas atitudes. Simples. Ele jogou a Copa América, que vocês foram eliminados? Ele estava no grupo ou ele estava machucado? Nessa última, não. Nessa última foi uma opção que foi dado para ele, porque foi uma negociação com o Barcelona, jogar ou a Copa América ou não sei o que tinha. Pré-olímpico, Olimpíada. Exato, Olimpíada, exatamente. Uhum. Então ele ficou de fora e a gente foi eliminado lá na Copa América. Eu perguntei isso porque eu queria saber se essa má relação com o Neymar tem alguma influência, né, na demissão de vocês, na demissão do Dunga e da equipe técnica. Não, o problema do Dunga é o seguinte, eu também vou contar uma história boa com o Benja aqui, meu parceiro, como eu quase não falo com ninguém, posso falar para ele. Eu não sei se eu já contei essa história, porque por uma certa idade a gente começa a repetir, é duro, né? Os filhos falam, pode não, é normal. Depois do jogo do Paraguai, 2-2, lembra lá? Fizemos um golzinho no fim, empatamos ali. Eu fui para casa, estava na Ilha Bela com 2 amigos meus, que são teus amigos também, que você conhece, que é o Di Pietro e o Riosdo, né? E aí o presidente Marcos me ligou, olha, tá difícil, a pressão tá muito grande, E aí, por coincidência, tem um cara que está, né, falando aqui que o São Paulo está à disposição, está esperando até um telefonema, se for possível. À disposição do quê? Calma. Da seleção brasileira? Calma que eu chego lá. Puta, era o que faltava esse cara lá. Mas calma que eu chego lá. Aí eu falei, tá bom, presidente. Presidente, o senhor me deixa pensar um pouco, eu vou pensar tecnicamente. Eu sei que o Dunga é muito seu amigo, seu amigo é amigo, presidente. Aqui não tem nada de amigo, não. Aí, depois de umas 3 horas, eu liguei para ele. Falei, presidente, vou contar uma coisa para o senhor. Tecnicamente, eu acho que ainda não é hora de mudar. Dá para esperar um pouco mais. Porque é importante que o time aprenda a sofrer, aprenda a apanhar, para não apanhar na hora da Copa e sair fora. É uma lição que a gente tem que também saber. Falei, olha, no momento, eu acho que dá. Mas se o senhor está tão pressionado todo, tá bom, eu posso concordar com a mudança. Agora, jamais no São Paulo. Se o senhor quiser mudar alguém agora, você tem que botar o Tite. Senão nós vamos apanhar mais 2 anos, nós não vamos conseguir trabalhar. Não importa quem venha. Aí, não, porque tinham feito. Aí depois eu fiquei sabendo que o São Paulo estava na casa do Neymar pai, em Barcelona. Dentro da casa. Gilmar? Estava dentro da casa dele lá. Alguns amigos meus que estavam lá me ligaram, abriu o olho, está acontecendo coisa aí. Gilmar? Surpresa? Pois é, estava lá. Aí foi mais ainda que eu falei, presidente, de jeito nenhum, sabe? Estava lá. Gilmar? Confere essa notícia depois. Pô, essa história... É uma história que é verdadeira. Não. Estava com o pai do Neymar, não estava com o Neymar. Nós estava na casa do Neymar. Estou chocado. No São Paulo. E eu falei, presidente, esse cara não pode ser nosso treinador. Se o senhor quiser, o senhor coloca o Tite. Eu contei essa história pro Tite, viu? Porque o Tite, quando assumiu, na época ele falava português ainda, porque depois ele mudou, ele não fala mais português. Fala uma língua que nem eu que sou gaúcho entendo. Aí... Você não entende o que o Tite fala? Quem que entende?
Aí, Gilmar, você tá bem demais hoje. Nós vamos ficar até 4 da manhã aqui. Eu fui lá e falei, chamei ele, eu preciso conversar com você. Porque uma vez ele falou, quem é o Gilmar Rinaldi? Eu fui dizer para ele quem era. Quem falou? O Tite, uma vez, quando eu fui chamado para a seleção e ele não foi, quem é Gilmar Rinaldi? Aí eu fui lá dizer, sabe quem é Gilmar Rinaldi? Começou a jogar com 14 anos, jogou tanto tempo no Inter, foi tantas vezes campeão aqui, jogou Olimpíada, seleção brasileira, foi auxiliar do Zagallo, sabe, o diretor do Flamengo, esse é o Gilmar, muito prazer. Aí eu contei essa história para ele. Pois aconteceu isso naquele dia, e quando eu coloquei o teu nome, saiu um palavrão do teu lado, falou, não, esse nem pensar. O que era o Marco Polo? Ele não queria o Tite? Não, falou, esse nem pensar. E aí, então, nós vamos ficar um pouco mais com o Dunga. Mas aí veio o Tite. Depois, mas aí quando foi eu e o Dunga saímos, aí veio o Tite. E era com o Marco Polo. Marco Polo, ele mesmo. Mas o futebol é assim, é dinâmico, né? Então, essas coisas que acontecem. Gilmar Rinaldi, velho. Posso mais uma, Benja? Pode, só quero fazer um adendo aqui. Pô, o Sampaoli, velho. Ó, quando o Flamengo foi contratar o Sampaoli, eu falei com o Marcos Braz, que é meu amigo, eu falei, Marcos Braz, velho, vocês estão loucos, velho. Pois é. Então nada contra ele, só que ele não podia, não é o perfil da seleção. Então eu falei, esse aqui eu não contrato. Eu saio também. Foi o que eu falei. Mano, essa entrevista do Gilmar vai dar o que falar. Deu sorte, hein, Sérgio K? Culpa da Elo. Ô Gilmar, aqui no Benja, né, a gente fala muito sobre, o Brasil vai ganhar uma Copa de novo? Vai, não vai? Onde está o problema? São os jogadores, essa geração não é boa, o jogador não resolve, tem que ser o técnico. O técnico não é bom, brasileiro ou estrangeiro, a safra tá ruim. Mas aí eu te pergunto, desde 89, que é a entrada do Ricardo Teixeira, né, todos os presidentes da CBF tiveram algum problema jurídico. O que dá a parecer que a gestão ali é complexa, complicada e talvez não muito profissional. Ricardo Teixeira, Marim, Del Nero, aí Edinaldo, Caboclo, não sei nem qual é a situação do Edinaldo agora. Será que essa questão toda não deveria ser voltada para a presidência da CBF e para a gestão da CBF, não tanto para quem está em campo, jogadores, técnicos, e sim ali na gestão? Será que a solução não está na gestão? Então, a CBF é uma entidade privada, né? Então, ela é composta por federações e times, que são quem escolhe os presidentes. Pode até ser isso, mas é a escolha que é feita pelas federações e pelos presidentes de clubes. São 27 federações, né? 27 federações com direito a 3 votos. Acho que clubes da Série A, voto 2, peso 2, e Série B, peso 1. E daí sai o presidente. Então, é isso ali. Bem ou mal, ela é escolhida ali. Ricardo Teixeira, só um parênteses, os caras falam, Ricardo, tá bom, com os problemas que tem. Gente, o cara ganhou 2 Copas, foi vice na outra. De futebol ele entende, pelo menos, pode ter os problemas lá. Mas de futebol ele entende. Mas não tem a sorte também? Uma seleção que ele pegou uma geração que tinha Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho, Kaká no banco, Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. Tinha 4 melhores do mundo numa seleção. Essa mesma seleção perdeu em 2006 na Alemanha. Sobrava, gente. Não é só isso, não. A sorte no futebol não existe, não. Quem é o cara que você gostaria de ver presidente da CBF? Tem alguém que você acha que fala, pô, seria legal? Ou ela? Por exemplo, eu ainda acho que a Leila vai se bobear em breve. Não, eu tenho um cara que eu sempre falo, gostaria, não sei o time disso, que vai ser. Provavelmente, eu acho que o próximo vai ser o Reinaldo. Reinaldo Carneiro de Bastos. Que é muito bom, que eu gosto, sabe? Para fazer principalmente essa transição que vai ter que um dia, meu sonho, e eu falo para todos os ex-jogadores, para que me ajude para que o Mauro Silva seja o nosso futuro presidente. Está lá na Federação. Está na Federação, é um cara que estuda, que aprende, muito articulado, esclarecido, um cara que tem ótimas ideias e é um cara ele consegue ser chucro, como eu, assim, um pouco, mas muito mais delicado. Ô, Gilmar, para a gente ir embora, deixa eu te falar. SAF. Se você perguntar para mim no meu time, você sabe que eu sou corintiano, não nego. Eu não gostaria. Eu não gostaria de uma SAF no Corinthians. Os clubes que estão numa situação do limbo, pode ser uma salvação, mas te pergunto outra coisa. SAF, dinheiro. Se alguém te chamasse, você também não assumiria hoje para ser um CEO, um executivo de um clube? Nem tanto dinheiro hoje? Já me chamaram.
Chamaram? Pesado, time pesado. Chamaram, não vou, não. Chega, eu já fiz. A minha parte eu fiz. Não vou. É do Rio de Janeiro ou é de Belo Horizonte? É do Brasil. Me chamaram pesado mesmo. Não vou te falar, não. Para ser um CEO? Mas não quero mais, não. Você não quer sair de A minha Ilhabela? parte já deu. Não, eu acho que eu cumpri com a minha parte. Já me desgastei muito. Você viu pelas minhas histórias aqui. Sabe? Você ganhou inimizade pra caceta, eu bati né? de frente com gente que eu sempre convivi muito bem em algum momento, então chega, para mim essa parte deu, de desgaste deu. Sabe? Hoje já... A SAF, vou te dar assim um parei, eu não entendo muito da SAF, eu não parei nem para estudar. O que eu posso dizer assim, é cíclico. A cada 5, 10 anos aparece cai do céu um milagre, que olha, os clubes agora vai ter agora um patrocinador, os nomes variam, né? O que é isso, cara? Milagre. Eu desde a época que chegou um dos primeiros, eu falei, o pessoal quando chega, ISL, no Flamengo, porque eu vivi, quando chega a ISL ou qualquer outro grupo, os caras pensam, chegou, veio de Trenó, veio o Papai Noel. Não é o Papai Noel, ele não vem trazer dinheiro. Ele não estava fazendo doação. Não, ele vem investir dinheiro para levar muito mais, ele vem com o carrinho dele, capenguinha, mas para voltar lotado. Se não é assim, eles não vêm. O problema é que na época eles vinham com o caminhão lotado, mas os outros lá... Então, mas o problema é esse aí. Então, essa coisa, qualquer modelo, você tem que ser muito bem estudado. O que eu acredito mesmo é que quando os dirigentes, os diretores, o presidente, o diretor de futebol, se der lucro, ele tem que ser beneficiado. E se der prejuízo, tem que doer no bolso dele. Até isso não acontecer. A Itália, por que a Itália acaba dando certo com todos os problemas, com uma safra difícil que eles tiveram? Por quê? Porque são donos. Quando tem prejuízo, quem paga é o dono. Sabe? Então é fácil gastar o dinheiro dos outros, mas né? muito fácil. Muito fácil. Por que hoje o CEO do futebol é um cara super valorizado? Super. Por exemplo, o Rodrigo Caetano, tem o Anderson Barros, do Palmeiras, que é um cara que eu convivi no Flamengo, que ele era da base, da minha época. Por que esse cara é tão importante? Porque esse é o cara que vai te dar lucro ou prejuízo. Então, esse é o profissional. Esse é o profissional a ser qualificado, sabe, a melhorar esse E esse cargo não te interessa mais? Não quero mais. Não quero. Já deu, já. Caramba, hein, Gilmar, que entrevista, hein, velho? Resenha. Puta, vale a pena te esperar. Não, porque o que é o seguinte, como eu não quero, eu não devo mais favor, não estou preocupado com alguém, então eu posso ser claro, abrir o coração. Eu sempre fui assim, sabe? Eu não gosto muito de ficar falando, porque, claro, que sempre dá um alvoroço, vai dar alvoroço essas coisas. Então, você está cagando e andando? Mas eu estou certo, eu fiz o que tinha que fazer. A minha função eu cumpri e orgulho demais. Não dá para ser bonzinho, Gilmar? É uma frase que eu uso para encerrar, que eu acho que é uma coisa mais importante que eu aprendi no futebol. Existem duas palavras quase iguais, antagônicas: bom e bobo. Toda vez que você é bom, as pessoas pensam que você é bobo. Então, calma, não é igual. Você ser bom não significa que você é bobo. Então, essas coisas, as pessoas muitas vezes pensam, não, mas não, pô. O Armando Marques, uma vez, quando ele era presidente da comissão de arbitragem, ele falou: tem coisa que a gente vê e tem coisa que a gente não vê. Você deixou de ver muita coisa? Muita, mas coisa grande eu não consigo, é mais forte que eu. Mas você teve que fechar os olhos para algumas coisas? Mesmo com o jogador. Você acha que eu conseguia chegar onde eu cheguei se eu não engolisse sapo daqueles com as patas bem... Fazer o quê? Na seleção também? Nem tudo. Tem que engolir, fazer o quê? Tem um limite. Sabe? Você tem uma coisa, uma frase que eu aprendi também há muito tempo: eu negocio qualquer coisa, menos meus princípios. Eu negocio. Mas os jogadores, quando eu estava na CBA, mas a gente quer... Senta, vamos negociar. Pior que eles têm razão, tá certo. Meus princípios, não. Não tem negócio. Deixa eu te aproveitar que você está sincerão. Quando você era empresário, você deu dinheiro para dirigente de clube? Não. Nunca ninguém pediu? Não. Nem pediu? E mais, nem para jogador. Hã? Nem para jogador, porque eu, normalmente, isso é problema de cada um. Não estou falando que está certo ou está errado, mas o meu perfil era esse. Por exemplo, eu não comprava a possibilidade de trabalhar com alguém. Eu não falava, deu tanto para a família, para eu cuidar da sua carreira, não. Eu sempre fui Wagner Love e Adriano, igual. Eu ofereço para vocês o meu trabalho e só.
E uma coisa que eu fazia, eu não tinha mais contrato, não tinha contrato assinado. Era no Plá? É porque se chega nesse momento é melhor. Eu tinha a mesma liberdade que ele de dizer, ó, legal, obrigado, vamos acabar por aqui. Porque eu fiz muito isso. E alguns jogadores estavam comigo também. Tá bom, acabou. Mano, que entrevista, hein? Não é não? Eu não acabei. Essa é a primeira parte, nós vamos para a segunda. Ô, Gilmar, vou dar de presente para você. Esse aqui é um baita fone de ouvido da Edifier, Opa. do meu amigo Sérgio K., que é o único cara neste universo que eu conheço que torce pro Lanús da Argentina. Eu nunca imaginei, na que tive porra assim. da minha vida, imaginar que eu conhecia um cara que torce pro Lanús. É mole ou não? Alguém conhece alguém que torce pro Lanús? Não. Só o Sérgio K. Esse fone aqui é Edifier, para você de presente. Obrigado. Top, pra você levar pra Ilhabela. Ilhabela, pescando. Pescando, você não ouviu o Ernesto, que ele não para de falar. E tem, pô, isso aí tem isolamento acústico, Opa, é top. beleza. Obrigado. E se você quiser comprar um fone desse top, não só esse fone, hein? Caixa de som, bichão monstro, Edifier, entra aí, tá aparecendo aí embaixo, edifier.com.br. No cupom, coloca Benja, que você vai ter 5% de desconto. Linha Gamer, pô, os caras são top, beleza? Ô, Gilmar, pô, que Valeu, demais, Benja. cara. Muito legal, obrigado por você ter vindo. Abraço. Viu? Obrigado. Pô, é tão legal falar de futebol assim com quem tem resenha, conteúdo, né? É, resenha. Tem Muito história bom. para contar. Muito bom. E cuidado com os dois lá, tá? Deixa comigo. Com o Maurício e com o Ernesto. Eu Cuidado. conheço as feras. Cuidado. O relógio, caramba. Carteira. Carteira. Galera, que papo, hein, meu? Semana que vem tem mais Benjamin Múcio, hein? É nóis. Tchau!